Tá começando mais uma edição do Away Podcast, mais um episódio do Away Podcast, e hoje a gente vai conversar com a Angel Gomes, que tá aqui com a gente. Até ganhei o livro, já vou mostrar aqui pra galera, ó. Desperte a mulher protagonista que existe em você. A Angel disse que eu posso ler, é pra mulheres, mas eu posso adaptar pra mim também, então daqui a pouco... Depois a gente fazer assim, eu vou ler, aí depois a gente faz um review dizendo se os homens podem ler. Eu vou adaptar pro homem. E tô aqui com o Gustavo, meu colega, parceiro do Away Podcast. E Angel, gratidão, obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui conversar com a gente. Deixar tu se apresentar e contar um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegou até esse projeto da mulher protagonista, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Então, foi um processo muito pessoal, muito do meu despertar, que me levou a querer ajudar as outras mulheres também, porque eu acredito que quando nós somos curadas de algo, a gente, né, pode usar aquilo que nós nos curamos para curar outras pessoas também. Então, foi algo assim que eu decidi fazer por esse motivo e também porque foi um chamado de Deus na minha vida, né? Hoje eu sou mentora de mulheres, também sou escritora, autora do livro Desperte a Mulher Protagonista que Existe em Você, e trabalho todos os dias com mulheres. Comecei na área de negócios, ajudando essas mulheres nos seus negócios, só que a cada mentoria de negócios que eu ia fazer com essas mulheres, eu percebia que muitas vezes o problema não estava no negócio. O problema estava na vida pessoal, num casamento, em uma mulher que estava sobrecarregada por conta da maternidade, e ela achava que o negócio dela é que estava, né, causando problemas na vida dela, e não era. Nós descobríamos juntas que não era. Foi um pouco do que aconteceu comigo também, na minha trajetória, durante o meu processo de autoconhecimento, que começou lá em 2020 com a terapia, quando eu não estava me sentindo muito bem, né, e decidi buscar ajuda, então, na terapia. E lá foi o meu despertar, assim, onde eu despertei para muitas coisas, tanto pessoais quanto profissionais. E eu digo que foi nessa época que eu me tornei protagonista da minha vida, né? O que é ser o protagonista, então? É quando a gente se posiciona perante a nossa vida, quando a gente aprende a dizer os nãos que são necessários de falar, que muitas vezes a gente não consegue, quando a gente sabe o que quer, então eu tenho objetivos e metas definidas para minha vida, quando a gente sabe o que não quer, então eu sei que esse caminho eu não vou seguir. Quando a gente se posiciona, quando a gente tem Deus, né? Eu sempre gosto também muito de trazer essa questão de quando nós temos Deus na vida, nós nos tornamos protagonistas, porque Ele nos criou para isso. E quando a gente não é protagonista, tem alguém que está ocupando esse papel no nosso lugar. São as pessoas que a gente não consegue dizer não, e elas estão ali sendo protagonistas no nosso lugar. São aquelas vezes onde a gente não consegue fazer determinadas coisas porque tem medo do que as pessoas vão pensar, tem medo do que as pessoas vão falar. Então, assim, quem são essas pessoas que eu me preocupo tanto? Porque são elas que estão ocupando o lugar de protagonismo na minha vida. Então, eu fui tendo essa autodescoberta e fui curando, né, essas questões que para mim eram muito fortes, tanto na vida pessoal quanto profissional. E a partir de então eu comecei na área de mentorias, né? Me tornei mentora, comecei a ajudar mulheres, depois eu lancei o meu curso de negócios, até que chegou um momento que Deus me pediu pra expandir um pouco mais e levar isso, assim, pra todas as mulheres que não fossem só empreendedoras. Porque na época, né, eu falava muito com mulheres empreendedoras. E foi quando ele me deu a ideia do livro, né? E eu digo, assim, que foi muito de Deus, porque um dia eu tava lendo o livro Thiago Brunet, especialista em pessoas, e eu achei a leitura, assim, tão boa, tão fluida, tão boa de ler, né? E eu fui deitar e botei o livro na cabeceira da cama e fiquei olhando assim, nossa, imagina a gente estar na cabeceira da cama das pessoas. Que legal. Olha, né, a responsabilidade disso. E do nada, assim, vem o pensamento, eu queria isso pra mim. E desde criança eu sempre gostei de escrever, sempre fui muito bem, assim, na escrita, de os professores chamarem a mãe pra dizer que as minhas redações eram muito boas. Naquela época não tinha internet, celular, né, então meu hobby era escrever, inventar histórias. E naquele dia, assim, eu senti, assim, que talvez Deus gostaria que eu fizesse isso. E aí, aleatoriamente, eu fiz um post no Instagram, nada relacionado a livro,
E aí uma editora comentou assim, tá na hora de escrever um livro. Foi assim... Muito, muito. E eu fiquei assim, Deus, tá bom. Mas isso foi quanto tempo depois dessa noite que tu olhou pro livro e... Não vou saber te dizer, mas foi depois. Eu lembro assim que foi assim. Mas tem uma ideia de que foi muito depois? Não. Muito perto. Foi perto, foi bem Muito perto. Deus dando resposta. Muito, assim. Dizendo segue. E eu, mas como que eu vou começar um livro, né? Tipo, não faço nem ideia. E aí um dia, assim, porque eu criei o meu curso, que era de negócios, né? Ele tem 8 módulos. E aí cada módulo, tipo assim, começa com despertar, diagnosticar, resgatar, onde eu falo sobre propósito, direcionar, sobre direcionamento do negócio. E me veio assim a ideia, bom, eu tenho 8 módulos, eu posso ter 8 capítulos, né? E eles podem ser relacionados, assim, pode ter assim, direcionar, diagnosticar, resgatar, pode seguir essa mesma linha. Tanto que os capítulos são assim hoje, né? Só que eu pensei assim, bom, no Despertar, para o curso de negócios, eu falo sobre crenças limitantes, eu falo sobre objetivos de vida. Como que eu posso levar isso para o livro? Então, é bem parecido. Só que não tem nada a ver com negócios, né? Então, ele é voltado mais para essas áreas, assim, pessoais. E aí, eu tava no banho e me veio essa ideia, né? No banho, eu digo assim, que daí a gente para de mexer no celular, né? Conversa com Deus. Volta pro mundo. E aí, me veio a ideia, assim, de começar eu comecei a escrever o livro em pensamento. E eu disse assim, não posso perder isso. E aí eu comecei a gravar um áudio, peguei o celular, deixei gravando e fui falando. Assim, gravei 10 minutos de áudio. Aí quando eu decidi, agora eu vou começar a escrever. Aí eu sentei um dia, peguei o celular, botei aquele áudio e comecei a transcrever, né? E a partir dali foi assim, eu sentava pra escrever e pedia, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Que não sou eu. Tanto que algumas vezes eu escrevia alguma coisa e ficava me incomodando. E eu sentia, não, Deus não quer que eu fale isso. E aí eu apagava, aí de novo, né? E aí, assim, foram por 4 meses. Que legal. 4 meses tava com o livro pronto. Pronto. Uhum. Que legal. Porque eu procrastinei bastante, né? Porque senão poderia ter sido antes. É baseado na estrutura do teu curso, assim, e aí tu ampliou pra mulheres de um modo geral. Isso, porque eu sentia muito a necessidade de ajudar todas as mulheres, não só empreendedoras, né? Porque eu via, assim, que muitas das minhas seguidoras não eram empreendedoras. E elas me mandavam mensagem falando assim, nossa, tu me ajudou muito e tudo mais. E eu queria ter algo assim que fosse mais abrangente, né? Nesse momento, tu já falava nas tuas redes sociais sobre negócios, sobre o protagonismo da mulher, ou tu meio que tipo, mudou um pouco o nicho? Como é que foi isso? Já falava. Na verdade, eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, né? Trabalhei por muito tempo na área de marketing. E no ano de 2020 eu fiz uma transição de carreira daí, porque eu não queria mais, assim, né? Foi, assim, alguns meses depois da minha terapia, eu fiz algumas mudanças. E eu percebi que não era mais essa área. Eu gostaria de ensinar, gostaria, né, de entrar para essa área, assim, de mentorias. E foi ali nesse momento da minha terapia que eu digo assim, que eu me descobri protagonista, me tornei protagonista, né? Parei de me importar com a opinião das pessoas, né? E aí eu consegui, assim, sentir a necessidade, na verdade, de começar a falar para as pessoas sobre isso. E aí eu comecei a me posicionar mais, comecei a construir, mas geralmente era voltado para o negócio. Eu falava do protagonismo nos negócios, né? Porque eu também sentia uma necessidade, quando eu trabalhava com marketing, de o cliente ser o protagonista do negócio dele. Porque ele pensava assim, né? Eu vou te contratar para tu fazer o meu marketing e eu não preciso aparecer. Afinal, tu faz para mim, né? E eu quebrava a cabeça para conseguir ter conteúdo, porque aí começou... Tu acaba não conectando, né? Isso, e começou cada vez mais as pessoas aparecerem, essa coisa de ser influencer, né, de tu tá ali. E me doía muito, assim, foi um dos motivos que me levou a não querer mais ficar na área do marketing, né, porque eu precisava do meu cliente me ajudando a produzir conteúdo para ter resultados. E aí a falta de resultados, por ele não estar ali, me frustrava. Isso. Então eu falava mais do protagonismo nos negócios, mas sempre atrelado ao protagonismo da mulher, porque... eu sempre falo assim, né? Antes de ser uma mulher de negócios, tu é uma mulher. E aí, pela minha experiência de perceber que às vezes ela achava que estava com um problema no negócio e era no casamento, então assim, resolve a mulher antes pra depois a gente olhar pro negócio, né? Tu tem algum exemplo de alguma coisa marcante tua ou de alguém que chegou assim a ajudar, que tu percebeu, não, o problema realmente era na mulher e não no negócio, que meio que jurou a chave pra ti? Tem muitas, na verdade acho que são todas. Mas tem duas assim que me marcaram bastante, que foi uma aluna, ela é do Maranhão.
E aí a gente conversando, assim, né, na primeira aula, falando sobre as crenças, o que tá te limitando de crescer, de ter resultados, né? E aí daí nós estávamos falando sobre as crenças e eu falei sobre a crença de merecimento, né? E aí ela me contou assim, olha, eu acho que a crença que eu mais tenho na minha vida é a crença de merecimento. Porque eu perdi meu marido faz 2 anos e eu acredito que eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ter sucesso, eu não mereço que as coisas deem certo na minha vida. Tudo isso porque ela teve um trauma, um forte impacto emocional que fez com que ela desenvolvesse essa crença, né? Então, assim, o problema não estava no negócio, o negócio estava todo alinhado, estava tudo organizado, mas ela tinha essa crença. Tem outra também que é a mesma questão, ela trabalha muito problema no casamento, de várias coisas, né, relacionadas ao casamento. E ela, assim, exausta, não para de trabalhar nunca, não consegue dizer não consegue parar 5 minutos no dia pra fazer uma caminhada, tipo assim, pra sentar e respirar. Isso, exatamente. E acaba impactando no negócio, né? Porque descansar é tão importante quanto trabalhar. Mas e como que tu trabalha? Qual que é a metodologia? Isso é dentro do curso ou é mentoria individual? Isso acontece na mentoria. Dentro do curso, na verdade, eu lancei o curso de negócios em 2021. E aí, no curso de negócios, é muito voltado para a questão do posicionamento em si. Para que elas aprendam a se posicionar, cuidar da imagem pessoal dela, descubra, assim, ou tenha um norte de qual é o propósito dela, né? Saiba quem é a persona, todas essas coisas relacionadas ao negócio e ao marketing, né? Que eu fiz essa relação, mas com algumas coisas pessoais também. Por exemplo, as crenças, os objetivos, as metas de vida, né? Porque muitas delas, por exemplo, eu tenho vergonha de gravar vídeos pro meu Instagram. Então a gente tem que entender o que tá te travando de gravar vídeos. Porque não é só, tipo assim, é só um vídeo, só pegar a câmera e gravar. O que trava? E eu tenho uma aluna que me disse uma vez que toda vez que ela ia gravar vídeos pro negócio dela, ela lembrava do pai dela falando assim, isso não é trabalho de verdade. Então olha como é muito mais profundo, né? Então isso era nas mentorias, né? No curso, então, é algo mais empacotadinho mesmo, voltado para negócios. Legal. E tu falou lá no início, tu comentou sobre a questão da maternidade e agora tu tá gestante também. Sim. 5 meses, tu falou. E tu tá falando já um pouco sobre isso. Tu pretende ir para esse lado também, de falar mais com gestantes, falar mais com a mulher sobre maternidade? Com certeza. E, na verdade, eu tenho já várias alunas me chamando, pedindo. Eu comecei a trabalhar, e aí eu engravidei, o que eu faço? Eu paro, eu não paro, né? Porque isso é uma questão muito forte para nós mulheres. E eu, por exemplo, nunca me imaginei parando de trabalhar, assim, o meu trabalho sempre foi muito importante na minha vida. E hoje eu já não sei como vai ser, né? Até porque são gêmeos. São gêmeos, são 2. Então, assim, pelo menos por um tempo eu acredito que eu vou precisar, né, me dedicar muito mais a eles. E isso é uma questão que eu falo também para essas mulheres, né? Porque muitas mulheres olham tanto pro negócio e às vezes esquecem de si mesmas, esquecem do marido, esquecem dos filhos. E isso é um grande problema. Então, assim, através da minha experiência, eu quero compartilhar, sim, com certeza. Que legal. E no livro, a gente puxando aqui pro livro, o que a galera pode, principalmente as mulheres, esperar do livro? Qual que é o teu objetivo quando tu escreveu ele? O que tu queria impactar, o que tu queria levar, o que elas podem esperar do livro? Principalmente o autoconhecimento, né? Aqui, é um despertar mesmo, não tinha como ser outro título, porque a minha forma de impactar sempre é causando reflexões, trazendo reflexões. Então eu gosto de falar sobre coisas que vai te fazer pensar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que vai causar aquele impacto, que vai te emocionar, né? Então, através da minha história, eu conto muito, né, da minha história, da minha transformação também, mas é muito o autoconhecimento e eu digo assim, o empoderamento do alto, né, que vem de Deus, assim, porque eu também falo muito sobre isso, muito sobre a questão da gente buscar ajuda, né, que foi o que aconteceu comigo na terapia, porque muitas pessoas têm preconceito e não pode ter preconceito com a terapia, porque é algo, assim, que transforma a nossa vida. Eu digo que eu olho, às vezes, pra minha vida, assim, antes, e eu penso, gente, o que eu fazia da minha vida? Porque entra, acho que um conjunto de coisas, falou antes em crenças limitantes, né? A gente acaba sendo, assim, uma enxurrada de inputs que são colocados na gente que, tipo, às vezes não são coisas boas, né? Tipo, quem falou, merecimento, questão de, tipo, às vezes de não saber dizer não, tudo são coisas que
talvez é a nossa criação que foi passado de uma sociedade que também, a gente vem de uma sociedade extremamente machista que, né, ainda não, bem dizer, não valoriza a mulher, né, tanto trabalhista, o papel de mãe, tudo isso, né? Então acaba que às vezes as pessoas acham que vou procurar, por que eu vou procurar ajuda? Estou sendo fraca, né? Na realidade não tem nada a ver com isso, né? É a gente reconhecer que às vezes essa ajuda pode realmente impactar e mudar uma vida, né? Bem dizer, tipo, terapia, religiosidade, o que for, né? Mas as pessoas não podem, principalmente por vergonha, medo, né? Deixar de buscar ajuda, né? Porque isso muda realmente muito. Cara, isso vale tanto pra mulher quanto pro homem, porque eu tava conversando com a Andy aqui antes da gente começar, que muitos dos meus clientes também, quando a gente fazia mentoria, que era ligados a negócio ou qualquer outra coisa externa, no fundo, depois a gente descobria que estava sempre na pessoa. E hoje eu vejo que está sempre na pessoa, porque o exemplo que a Angel deu, pra mim é o mais claro, assim, de que por que tu simplesmente não pega o celular e grava, se tu precisa fazer isso, né? E aí a maioria das pessoas, maioria não, eu acredito que 100% das pessoas que não gravam, que precisam gravar, mas não gravam, tá por trás a vozinha na cabeça dela lá, que ou diz que vai ficar feio, ou diz que não vai dar certo, vai virar blogueirinha. Então é uma infinidade, né, de crenças, e até o merecimento também é uma infinidade, então façam terapia, é importante. E eu falo isso no livro muitas vezes. É, muito bom. E o que é o principal do livro, assim, que tu além do autoconhecimento e tudo mais, mas tu pegar uma parte do livro que tu gostaria que fixasse na mente das mulheres, o que tu acha que é o mais forte pra ti, o mais importante, que tu gostaria de deixar de mensagem, assim, pra galera? Olha, é justamente o despertar. Tanto que quando eu fui pensar no título do livro, né, tipo assim, eu olhava, mas é muito grande esse título. Mas não, sempre vinha muito forte essa questão do despertar, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é despertar. Porque enquanto tu não desperta, pra uma questão mínima que seja na tua vida, tu não busca ajuda porque tu não enxerga. Uhum. Então, a partir do momento que, por exemplo, tu lê um capítulo de um livro que te causa um impacto, que te fala pelo menos uma coisa que te faz pensar assim, meu Deus, nossa, é isso. Tu vai buscar ajuda e tu vai perceber que talvez várias outras áreas estavam precisando dessa ajuda também, né? Dessa transformação. E geralmente é assim, né? Uma coisa liga a outra. Então, assim, cada aluna me fala... Aluna não, leitora, né? Cada leitora me fala uma coisa. Então, uma vem e me fala assim, nossa, eu despertei porque eu tinha muitas crenças limitantes, não percebia. Eu despertei porque eu achava que eu tinha fé em Deus, mas eu não tinha. Então, assim, eu recebo muitas mensagens e sempre é um despertar, pra cada uma de uma forma. Então, eu tenho muitas leitoras também que já deram o meu livro de presente, assim, várias vezes, porque, tipo assim, meu Deus, abriu meus olhos, vocês precisam abrir os olhos também, sabe? Então, assim, a mensagem central é o despertar. O despertar. O despertar tá muito em alta hoje em dia, né? Muito. Como que tu resume o que é o despertar? Tu falou abrir os olhos, mas porque eu queria entender da tua parte, quando tu fala pras mulheres, porque a gente vê esse despertar, muita gente do automático, né? E a gente, quando fala do despertar, é sair do automático. Como que tu vê essa questão do despertar? O que resume pra ti o despertar? O que é uma mulher que não tá desperta e é uma mulher que despertou? Eu acredito muito que é quando tu sente verdadeiramente Deus falar contigo. Que é outra coisa também que eu ouço muito das minhas alunas, das minhas leitoras. E alunas também, alunas também, né? Muitas leitoras são alunas também. Que Deus falou com elas através do meu livro. Então tem coisas assim que inclusive eu mesma, assim, às vezes eu pego e digo, eu li 300 vezes pra fazer a revisão, né? Mas assim, às vezes eu leio e digo, nossa, eu precisava ler isso hoje. Daí tipo, mas fui eu que escrevi, mas eu já não tô vivendo isso, eu já não resolvi isso aqui. E na verdade não, né? Então, assim, é quando tu sente que Deus te mostrou algo, sabe? Ele tocou em ti de alguma forma. Porque esse é o meu objetivo. Quando eu escrevi o livro, era isso que eu falava, né? Deus, o que tu quer falar com essas mulheres, assim? Porque não sou eu. Eu quero que o livro seja teu, assim. É pra tu pegar, pra elas pegarem o livro, lerem e sentirem que é tu que tá falando com elas. Então, esse sempre foi o meu objetivo principal. E o despertar pra mim é isso. Porque eu posso te falar uma coisa que na hora tu vai... talvez faça sentido.
mas depois Deus vai falar no teu coração e vai te fazer lembrar daquilo que eu te falei. Uhum. Então, pra mim, o despertar é muito assim, é quando tu verdadeiramente sente que Deus tá falando contigo de alguma forma. É tipo assumir o controle? Na verdade, deixar Deus assumir o controle. Legal. No caso, Legal. Esse protagonismo ele seria automaticamente atrelado à religiosidade, basicamente, ou tu acredita que exista uma forma de uma mulher despertar sem ser atrelada a isso? Não, até tem. Só que eu sempre Talvez o falo caminho assim, seja ó. mais árduo. Exato, porque, por exemplo, assim, ó. Eu sou a protagonista da minha vida, né? Então, assim, o que vocês veem? A Angel no podcast, a Angel escritora, a Angel mentora. Só que no bastidor, quem tá comigo é ele. Então, assim, eu preciso dele nos bastidores junto comigo pra que eu consiga chegar aqui e falar sem medo, sabe? Compartilhar as coisas que eu tenho pra compartilhar, porque ele tá comigo. Pode uma pessoa ser protagonista da sua vida sem Deus? Com certeza, né? Até porque tem pessoas que não acreditam em Deus. Então, assim, é muito individual de cada um. Mas a minha visão sobre o protagonismo é essa. Eu só sou protagonista quando eu tô no palco, porque Deus tá comigo nos bastidores. No palco Legal. também, né? E tu sempre teve essa conexão com Eu ia Deus? perguntar quando é que, ou tipo, tu despertou, bem dizer assim, tipo... Na verdade, assim, desde sempre, né? Eu cresci, assim, na igreja, com os meus avós e tudo mais. Sempre tive conhecimento da Bíblia, sempre, desde criança, assim, eu tenho essa conexão com Deus. Só que a gente tem aqueles momentos da vida, né? Geralmente na adolescência, que a gente meio que dá a louca. Abandona. E daí aconteceu, assim, que quando eu atuava na área do marketing, que eu tinha a minha página de marketing e tudo mais... Tua vida profissional começou no marketing. No marketing, Isso, foi no marketing. E eu atendia clientes de marketing, né? Eu tinha... Toda hora eu bato. Tem problema. Eu tinha 15 clientes de marketing, assim, que eu atendia, eu fazia tudo. Trabalhava muito, assim. E naquela época, assim, recém tinha ali os stories do Instagram. Foi lá antes de 2020, 2017, nem tinha tanto ainda stories no Instagram, né? Mas eu sempre postava um versinho da Bíblia. E eu via que as pessoas gostavam muito daquilo. Só que pra eu começar a fazer isso, eu também precisei quebrar os meus próprios padrões. Porque eu, de certa forma, tinha vergonha de fazer isso. Não é vergonha, tipo assim, o que vão pensar, tipo, né? Vão me julgar. Né? Então, tipo assim, eles não querem saber disso. Eles querem a profissional que vai lá, faz o marketing, né? Enfim. Na realidade, esse acho que é o maior erro das pessoas que vão começar no digital e pensam que, tipo, as pessoas não querem saber o que eu tô falando. Tipo, de repente, pra ti é uma coisa que tu acha que é banal. Mas pra alguém... às vezes é, sei lá, é um story que postou um negócio com uma mensagem da Bíblia que a pessoa leu aquela mensagem e deu um estalo, né? Tipo, então, sempre alguém vai se interessar pelo que tu tá falando. Então, não só que às vezes a vergonha de iniciar o julgamento, como tu falou. Então, isso é muito... Entra também muito nessa parte de crenças, mentalidade. Eu acho que isso acaba definindo muito, né, as pessoas atualmente. Não, sim, com certeza. E quando eu fiz essa mudança, na verdade, foi também ali depois de 2020, né? Foi em abril que eu comecei a minha terapia. E aí eu comecei a despertar também, despertar pra minha vida espiritual também, né? Pra minha conexão com Deus, assim, o que eu precisava resgatar disso. E tanto que eu fiz, antes de me tornar mentora, de fazer realmente a transição de carreira, eu fiz um reposicionamento no meu negócio de marketing. E pra fazer esse reposicionamento, assim, eu pensei muito qual era o meu propósito, né? Que essa é uma pergunta que também as pessoas se fazem muito hoje em dia. E eu percebi, assim, que desde criança, a questão da espiritualidade sempre esteve na minha vida. Então, eu precisava resgatar isso, né? E aí, eu fiz disso, assim, a minha missão. Porque hoje não existe, assim, eu falar de algo e não ter relação com Deus, com o que Deus espera de nós, né? Mas quando tu foi fazer essa mudança, tu já não queria mais o marketing. Isso tu já tinha claro. Mas tu já sabia que tu queria ir pra esse lado de mentora, de mulheres e tudo mais. Em que momento que tu decidiu é isso que eu quero fazer? Eu queria, mas eu tinha aquele medo, tipo assim, eu sei a trabalheira que vai dar se eu quiser gravar um curso, se eu quiser ser mentora, tipo, porque o marketing, todos os meses eu tinha os meus clientes, tinha o faturamento e era aquilo ali, Tava né? tudo certo. Pra me tornar mentora, ia balançar, eu não sei, né, como que ia ser, pra fazer um curso também, ia ter que fazer tráfego, ia ter que me posicionar. E até então, na época do marketing, eu não fazia nada disso, porque os meus clientes todos vinham de indicação. Sim. Então, era super confortável, né? Sair da comodidade pra empreender, bem dizer. Isso. Só que tava desconfortável fazer aquele serviço, assim, eu não via mais sentido, né?
E aí eu comecei, assim, a falar sobre mentorias, falar sobre posicionamento mais forte do que sobre marketing. Fiz a minha primeira sessão de fotos profissionais, eu tipo assim, não, eu vou fazer algo diferente, né? Algo que eu nunca Vou me fiz. posicionar como mentor. Isso, eu queria isso, mas ainda tava naquela, assim, né? Não falando 100%. Só que eu não falava mais nada de marketing. Então, assim, se me chamassem pra fazer marketing, eu não ia aceitar, né? E aí teve uma pessoa aqui de Cachoeira que ela decidiu abrir um negócio pra ela, né? E ela já me acompanhava. E ela me mandou uma mensagem no Instagram. Ela disse assim, eu quero começar o meu negócio. Não sei por onde eu começo e eu acredito que tu é a pessoa certa pra me ajudar. E então eu sou. Eu sempre falo isso pra ela, né? Então eu sou, vamos lá, né? E aí montei, assim, um projeto de mentoria, porque eu já tinha muito material que eu usava pros meus clientes de marketing. Porque eles chegavam até mim, às vezes, assim, a gente não sabia quem era a persona, quem era o cliente ideal, como ele ia se posicionar, quais serviços ele vendia, era tudo uma bagunça. Então eu já fazia isso pra esses clientes. Tu aplicou pra ti. Isso antes de começar o marketing. Apliquei pra mim e aí apliquei nessa primeira mentoria que eu fiz. Que aí depois, né, primeiro foi assim, vamos levar esse material. Deu super certo, o negócio dela acontece, né, funciona até hoje. Isso foi no final de 2020. E aí no início de 2021 eu decidi então criar a metodologia, que foi quando eu transformei no curso também, esses 8 módulos e a mentoria também, tinha 8 encontros. Tudo Que legal. baseado nesses, né, que eu falo assim, é o despertar, diagnosticar, resgatar, direcionar, empoderar, posicionar, agir e transformar. Então era Que legal. tudo um processo, né? Tudo isso pra gente definir objetivos, pra gente olhar pro negócio, como que tá esse negócio, né? Olhar pro propósito, pro cliente ideal, pro posicionamento, como essa pessoa se posiciona, pra imagem pessoal, que também é muito importante. Aí, no final do curso, assim, tinha mais questões de marketing, criação de conteúdo pro Instagram, né, e tudo mais. Então, ele era bem voltado para negócios. E nas mentorias, o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que não adiantava só a gente tratar do negócio daí. Porque o problema tava interno. Na mulher, exatamente. Nossa, a minha primeira mentoria pra fora, né, tirando essa primeira que eu fiz aqui em Cachoeira, a gente ficou 3 horas no primeiro encontro. Ela me contou a vida inteira dela. Ela chorou, ela contou toda a história, assim, foi surreal. E aí, foi na mesma semana, 2 que foram, assim, muito fortes mesmo, né? O impacto emocional, assim, muito forte. E aí, numa sexta-feira, ainda era meu aniversário, e eu sempre fico super feliz, né, no meu aniversário. E eu chorei o dia inteiro. Mandei mensagem pra minha psicóloga, ela disse, eu não aguento, o que tá acontecendo comigo? Eu até ia dizer, porque, tipo, talvez tu tava recebendo uma carga que é um psicólogo que foi treinado numa faculdade, pra saber o que já fazer. lidou várias vezes e tu tava tendo Isso. que administrar com isso, né? Isso, e eu me assustei, assim, né? Eu não sei o que eu tenho, porque eu chorava, assim, de soluçar. Foi muito tenso. E aí ela me disse assim, tu simplesmente absorveu os problemas de todo mundo. Não pega pra ti, né? Aí ela me ensinou um negócio muito legal também. Ela disse assim, quando tu começar a sessão de mentoria, bota, tipo assim, um copo na frente da tela do computador e imagina que tudo que essa pessoa tá falando tá caindo ali, não tá chegando em ti. E eu falei assim nos primeiros dias. E funciona muito, sabe? Porque, tipo assim, terminou a mentoria, vou lá lavar uma louça. Tipo assim, a minha vida tá aqui, gente. Esses problemas são teus, né? Mas isso é muito legal, assim, porque é transformador pra mim também. Eu assim, ver questões de outras pessoas, sabe? Eu acho, assim... Acho não, tenho certeza, né? Que a mentoria é muito uma troca. Onde eu ajudo essas mulheres, mas também, assim, eu recebo muita coisa que eu fico, nossa, olha só. Tipo, vou aplicar pra mim também, sabe? E tu vê mais, tipo, essas mulheres que te procuram, elas procuram mais pra questão profissional ou até, tipo assim, pessoal agora? No Profissional, geralmente é profissional, né? Mais é de posicionamento. Isso, mais de posicionamento, mais profissional, tipo assim, um direcionamento, ou qual é o meu propósito de vida, né? Porque eu sempre falo, assim, que o nosso propósito, ele tá atrelado aos nossos dons. Então, Deus te deu um dom e o teu propósito tá atrelado àquele dom, né? Deus te deu um dom e tem um propósito ali. Só que elas muitas vezes não conseguem identificar também quais são esses dons. E aí, tipo, gera um problema, porque eu tô num trabalho que eu faço de forma automática e a gente sabe o tanto de tempo que o trabalho ocupa na nossa vida, né? Então tem que fazer sentido. Mas geralmente é relacionado, assim, à vida profissional, mas como eu disse, envolve, tipo assim, eu me tornei mãe, parei de trabalhar e agora o que eu faço, né? Sempre tem. Tipo, como é que é essa questão quando tu lida com as pessoas né, que te procuram em relação às dificuldades da mulher se inserir no mercado de trabalho, né? O que tu
tipo assim, tu costuma... Como é que tu trata isso, na realidade? Tu sabe, assim, que elas não têm até tanta dificuldade de se inserir no mercado. O problema é sempre interno. Sempre interno. É sempre assim, ó, eu não... Porque, por exemplo, assim, ó, eu atuo na área do marketing desde 2013. Eu fazia reunião com uma mesa gigante com 20 advogados homens pra passar o conteúdo de marketing. Então, assim, é só o teu posicionamento e o que tu tem na tua mentalidade. Porque se tu vai insegura pra uma reunião assim, eu tenho 1,54 de altura. Vamos lá, né? Uma mesa cheia de homens pra eu fazer uma reunião. Imagina, eu tenho que estar me sentindo bem, segura, confiante, é isso. Então, assim, e a forma como eu vou me posicionar pra essas pessoas. Porque eu já trabalhei em lugares que, tipo assim, a equipe de marketing tinha uma reunião super importante e alguém tava vestido, sei lá, com um short e um chinelo. Então, assim, não, gente, né? Tem uma postura que a gente tem que ter. Então, eu sempre trago essa questão, é o teu posicionamento. E aí, por trás do posicionamento, vem as questões emocionais, né? Emocionais e pessoais. Que legal. E nesse momento que tu percebeu que o problema, na verdade, não era o negócio, e sim interno, tipo, deu um sustinho, tipo, tá, e agora? Como é que eu ajudo essa galera? Como é que eu ajudo essa mulherada? Ou tu já tinha uma metodologia, tu já tinha na tua cabeça, tipo, só foi vindo, assim, Papai do Céu foi... Então, eu digo isso pra minha psicóloga também, né? Isso pra mim eu acredito que é um dom, porque é muito fácil, assim. Porque o empreendedor, na verdade, ele já tem esse dom de resolver problemas, né? Então, ele enxerga um problema, já sabe a solução, então a gente sempre vai conseguindo, né, resolver. Claro que são questões muito mais complexas, né, da gente resolver, mas eu sempre oro antes de cada mentoria, né? Então, assim, Deus me ajuda a ajudar essa mulher. E tem uma oração que eu sempre faço também, que é assim: só me mande alunas que realmente são pra eu ajudar. Que legal. Aconteceu de várias pessoas me chamarem e eu dizer assim, não, eu acredito que tu precisa de uma terapia, a mentoria não vai te ajudar, né? É isso que eu ia te perguntar agora já. O quanto, tipo, essa parte era, tipo, basicamente uma escuta que tu fazia, né? E, lógico, acaba sendo a grande maioria das terapias, e às vezes não digo terapia só com profissional, as pessoas, quando elas são escutadas, têm um efeito terapêutico gigantesco, imenso, né? Então, tipo, ansiedade, depressão, estresse, problema conjugal. Às vezes o que falta é simplesmente alguém que vai escutar, né? Exato. Talvez tu acha que isso contribuiu, tu é uma pessoa que te comunica bem, que tu entende o lado da pessoa, como é que tu acha que isso aí, tipo, te ajudou, bem dizer? Me ajudou, inclusive, a lapidar esse lado meu, né? Porque eu gosto de falar bastante, mas escutar não era algo, assim, que eu fazia muito. E eu aprendi muito, assim, a escutar, a entender essas mulheres para que eu pudesse direcionar. Porque na mentoria, às vezes tu dá um direcionamento que vale por tudo. Exatamente. Então, eu tenho muitas alunas que saíram, assim, na primeira aula, eu já falei, olha, vai pra terapia. A gente vai seguir com a mentoria, porque a gente tem, sim, questões, por exemplo, de organizar um negócio, mas não vai rolar se tu não... Se não resolver a tua... E tem muitas que fazem até hoje, assim, então é um processo mútuo, né? Mas muito, eu acredito que vem do meu dom, de conseguir entender, de pedir pra Deus me trazer as pessoas certas, né? E de estudos, claro, porque a gente precisa, né, estudar leis. Falando nessa parte de estudo, só desde o início estava com essa dúvida. Quem que são os teus mentores, bem dizer assim, na Terra? Porque senão Deus, né? Todo mundo responde. Sim. Olha, eu vou ser bem sincera, eu praticamente não tenho ninguém que eu olhe assim, cara, essa pessoa, eu quero ser que nem ela, sabe? Sim. Eu já tive pessoas que eu curti muito, por exemplo, tô lá numa fase que eu tô curtindo o que o Wendel Carvalho fala, o que o Pablo Marçal fala, tirando umas coisas que eu não concordo, porque a gente não concorda com todo mundo, né? Muitos memes. Agora tá bem difícil. Principalmente agora que tá difícil. Muitos memes. Mas assim, na verdade, eu acredito, inclusive, que isso vale pra todo mundo. Porque, por exemplo, tem muitas coisas que eu vou falar que as minhas próprias alunas podem não concordar. E tá tudo certo, tu não vai concordar com tudo que as pessoas falam. A gente fala isso direto aqui, porque assim, o nosso intuito quando a gente criou esse podcast era de trazer várias pessoas e conversar sobre tudo. E assim, a gente sabe que tem gente que não vai concordar com o que a gente fala, porque a gente simplesmente tá aqui falando a nossa opinião. Lógico, tem um compromisso de tentar, né, falar com o maior embasamento possível, não sair falando qualquer besteira, mas a gente sabe que tem gente que não vai gostar, mas o que a gente sempre fala, cara, tá livre de não gostar, né, ou avança o episódio, ou
vai para outro Vai pra outro episódio, ou episódio. para outro podcast, É. porque a gente não tem como agradar 100%. Eu acho que esse é o erro das pessoas. Essa questão que tu falou também antes, aprender a dizer não. Isso também entra numa questão, tipo, a gente não tá dizendo não, né? Mas a gente tem que aprender que a gente nunca vai agradar 100% das pessoas, né? Isso Com é uma certeza. coisa que é impossível, bem dizer, né? Com certeza. Angel, e eu não sei se a gente tava falando antes de começar a gravar, ou já tava ao vivo, mas que tu comentou de que o livro surgiu a ideia na tua cabeça e aí do nada te chamaram no Insta. Uhum. Se puder trazer de novo essa parte, contar de novo essa parte, porque eu achei muito massa. Tipo, ela decidiu gravar e aí decidiu escrever. E aí um dia, simplesmente depois, umas semanas depois, uma editora te chama no Não dá Instagram. bola que ele tem TDAH, ele esquece isso no meio do É porque a gente programa, conversou um monte né? lá E aí no ele início. esquece, né? Mas Eu, não, tá eu normal. não vou me manifestar porque eu tenho. Todo mundo tem um Todo mundo tem um pouquinho. pouquinho. Então, Mas é mas que o Eric é muito engraçado que a gente começa, às vezes, tipo assim, o que a gente tava falando mesmo? é, Mas faz agora eu tô parte. me medicando de novo, tá tudo certo. Dá pra ver, né? Vai lá. Bom, então, foi exatamente assim. Eu tava lendo o livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, gostei muito do livro. E aí eu pensei assim, cara, botei o livro na cabeceira da cama pra dormir, né? E pensei, que massa a gente tá na cabeceira das pessoas. Olha, tipo assim, eu olhava o nome dele assim no livro. Cara, o cara tá na minha cama, assim, tá do lado, sabe? Então eu achei aquilo muito legal. E pensei, né, nossa, eu quero estar na cabeceira das pessoas um dia, assim. Mas totalmente aleatório, porque nunca foi assim, nossa, eu quero ser escritora. Nunca foi. Por mais que eu gostasse de escrever, assim, nunca foi. E aí, naqueles dias, isso ficou na minha mente. E eu não sei te precisar quanto tempo depois, né, eu recebi esse... Eu até, se eu procurar, eu encontro onde tá esse comentário lá no meu Insta, né? Foi num post que uma editora comentou algo assim, tá na hora de escrever um livro. Algo Essa é a desse editora tipo. que tu publicou? Não, ou não outra? é. Foi É só outra. a que te deu o gatilho. É. E aí, logo depois, eu não vou me lembrar onde que eu achei essa editora, que foi a que publicou, que ela é lá de São Paulo. É a editora Autor da Fé. Que eu encontrei ela e eu fiquei assim, cara, tem que ser essa, porque Autor da Fé tem tudo a ver, sabe? As pessoas vão entender que tem uma relação com espiritualidade também, né? E aí, depois daquilo foi, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas ficava, escrever um livro, por onde eu começo, né? Aí tu Como começou a que eu ter vou as fazer? tuas próprias crenças limitantes e que as pessoas não queriam. Exatamente. E desde o começo, assim, foi muito legal sempre, assim, a aceitação, digamos assim, do livro, sabe? Eu fiz o evento de lançamento em março de 2022, convidei, assim, muitas alunas, pessoas aqui da cidade, né? Foi, inclusive, a primeira vez que eu fiz uma palestra, demorei pacas, assim, foi o caos. Mas foi muito legal, assim. Eu sempre, tipo assim, todos os meses tem alguém comprando o livro e me mandando mensagem falando, né, o que achou, como que foi impactado. Então é algo, assim, bem de Deus mesmo, eu digo. Eu achei... Esse é o ponto que eu ia chegar. Achei muito massa, porque tanto a mentoria quanto o livro meio que chegaram pra ti. O livro te chamaram no Insta lá, despertou o gatilho. Tá, vou nisso aqui. E a mentoria também, tu tava começando a pensar... Não sei se tu já tinha formado, mas essa pessoa aqui da cidade te chamou e disse, Andy, eu quero aprender contigo. E não existia mentoria ainda, né? Não, daí eu fui montar. Daí eu pensei assim, tá, mas o que eu vou ensinar pra ela, né? Tu não tinha preço, não Meio, tinha nada. porque nem o livro Nada. existia, a Não. editora foi lá, a mentoria não existia, uma pessoa te Isso. chamou. Aí eu juntei o material que eu tinha, que eu já utilizava com os meus clientes, né? E olhei assim, olha, é isso aqui, quantos encontros isso aqui dá, o que a gente pode fazer em cada encontro, qual vai ser o valor, e foi, assim, e deu certo. Eu fiquei... Mas como é que tu identifica, tipo, é Deus falando comigo ou não é Deus falando comigo? Porque tanto a mentoria como o livro são coisas que a gente olha agora e pensa, nossa, foi Deus, foi lá e botou. Mas ao mesmo tempo, se a gente entrar, se colocar no teu lugar, tu podia ter olhado, só uma editora, ou tipo, não é. Ou a menina te chamou pra fazer mentoria, vou fazer essa, não vou fazer mais. O que te fez continuar persistindo aquilo ali? Eu aprendi a perceber, assim, muito quando Deus fala comigo, que é quando, por exemplo, assim, eu pensei, vou escrever um livro. Daí eu pensei assim, que escrever um livro? E na hora eu tenho uma sensação, assim, tipo de, vai ter que fazer. É como se eu sentisse, assim, cara, é Deus que tá falando, sabe? Vou ter que fazer. Porque geralmente é algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Então, assim, escrever um livro, eu tive que parar pra escrever. A mentoria, eu tenho que doar o meu tempo, eu tenho que estar ali com essas alunas. Então, eu sempre sinto, assim, que é algo muito... É de sentir mesmo, não tem muito como explicar.
Eu sei que quando eu tenho um pensamento e eu penso assim, vou ter que fazer. Eu sei que é Deus, porque tipo assim, vai lá. Mas vamos. e nesses momentos bateram as crenças, essas que bloqueiam a gente, do tipo, sei lá, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Ou vão me julgar? Ou Em relação ao livro? aos dois, porque foi meio junto, assim, é porque eu vejo essa tua transição, tu saiu, tu tinha agência, não era era agência? Era Era agência, né? urgência. Tu tinha urgência, totalmente marketing, negócio, e aí do nada, vou sair disso aqui e vou ir pra esse lado. Tipo, tu já sabia, talvez inconscientemente, e daí as coisas, o mundo, o universo, o Papai do Céu foi lá e direcionou. Isso, na verdade, a transição aconteceu mesmo, porque eu digo assim, que a gente entra numa zona de expulsão. Na verdade, Deus começa a te tirar daquele lugar. Porque, por exemplo, assim, eu não aguentava mais. Eu não conseguia mais fazer o trabalho de marketing. Então, por exemplo, eu tinha um planejamento onde segunda-feira é a produção de conteúdo para a próxima semana, terça-feira é a criação de artes, quinta é tal coisa. Ficava tudo pro domingo. E eu trabalhava direto porque eu não conseguia mais. Empurrando, Cliente, fazendo força. Cliente me chamava, eu... Meu Deus, sabe? Eu pensava assim, tá, mas eu vou ganhar. Mas eu não quero dinheiro. Sabe quando tu, tipo assim, nem que eu ganhe dinheiro... penoso do que... Nem que eu ganhe dinheiro, eu não quero. E aí, claro, foi um processo também no casamento, porque daí eu tive que conversar com meu marido sobre isso, né? Vou fazer uma transição, não sei como é que vai ser, porque até então, tipo, tinha aquele valor todos os meses, né? E aí vem de novo o pessoal, como o pessoal sempre tá ali influenciando na vida de alguma forma, né? Mas foi assim, eu não aguentava mais. Daí a minha psicóloga disse um dia assim, bota no papel. Vamos botar no papel os prós e contras? E, tipo assim... Não tinha mais prós. Nada, né? Inclusive, a tua pergunta anterior, ela é muito minha mentora, assim, também. Porque ela é uma psicóloga que não só escuta. Tipo assim, me fala e aí eu vou te dar uma orientação, mas, tipo assim, descobre o que tem pra fazer, né? Porque isso também é um grande problema, que muitas alunas me falam assim, eu busquei terapia, mas não me ajudou muito. Porque tem profissionais e profissionais, a gente sabe, né? Mas a minha psicóloga é muito assim, ó, eu tenho um problema, ela me fala, faz isso, isso, isso. Terapia em abril, né? Então ela é também, assim, muito minha mentora. É a psicóloga e a mentora que tô com problema no trabalho, eu chamo ela também. Uma coisa que eu tava lembrando, tu falou com teu marido, a questão aí vocês chegaram a um acordo, bem dizer, que tu ia mudar de vida. O quanto tu acha assim, sei lá, uma mulher que, né, tem seu trabalho, virou mãe, tem filhos, o quanto que, tipo assim, é difícil, às vezes, sair, né, da estabilidade, né, ou sair do trabalho para empreender, ou buscar essa, digamos assim, propósito. O propósito, mas tu teve um gatilho de, eu quero fazer tal coisa, né, só que ela tem um ecossistema, bem dizer, que talvez não dê esse suporte. O que tu normalmente faz, assim, de orientação? Pois então, novamente, né, Deus. Eu gravei um story ontem falando sobre isso, assim, do quanto a gente precisa entender o que Deus quer que a gente faça. Eu falo isso no livro. A vontade de Deus sempre vai dar certo na nossa vida. Se eu fizer algo que eu sei que é a vontade de Deus pra minha vida, vai dar certo. Só que muitas vezes eu vou ter que abrir mão das minhas próprias vontades, né? Então, essa relação, assim, por exemplo, maternidade e negócio, eu tô aprendendo agora, né? Eu digo assim, porque em 2023 foi o ano que a gente começou o processo da fertilização, né? Então, assim, foi um ano que eu trabalhei bem menos, eu me dediquei mais a essa área. Isso. Porque, assim, era o meu objetivo do ano, né? E eu acredito que Deus foi trabalhando isso em mim pra tirar o trabalho do primeiro lugar da minha vida. Porque até então o trabalho era tudo na minha vida. Então, assim, gente, como eu não vou fazer mentoria? Como eu não vou estar ali fazendo palestra, né? Fazendo várias coisas. E eu fui, assim, pedindo pra Deus me mostrar, me moldar, né? Me ajudar. Porque, por exemplo, assim, uma mulher que... E especialmente as mulheres, né? Que tem, assim, a vida profissional muito forte. Se chega, por exemplo, um filho inesperado, isso pode causar muitos problemas pra ela, né? E não era o meu caso, porque eu sempre quis ser mãe. A gente te preparou. Isso. E a gente teve as dificuldades e tudo mais. Só que mesmo que eu sempre quisesse, eu sabia que talvez ia me atrapalhar. Porque eu pensava assim, mas como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer as mentorias? E isso é uma crença que eu acho que muita mulher tem, que, tipo, a gente vê bastante na área médica, às vezes deixando. Eu tô no meu melhor momento na carreira, não posso ser mãe.
Porque, querendo ou não, é um momento não é de parar, mas é uma dedicação que tu vai ter. Com certeza. E também tu não quer entregar a criação do teu filho para outra pessoa. Então, tipo, tu tem que desacelerar teu trabalho para cuidar dos filhos. E normalmente na nossa sociedade, quem abre mão do trabalho é a mulher, enquanto, por essa questão machista, bem dizer, né, o homem continua, né? São raras as organizações familiares que isso inverte, né? Então, se porventura a mulher resolve, né, não, eu vou continuar trabalhando, e o homem vai cuidar dos filhos, meu Deus, né? Que horror, né? Imagina, tipo, então sempre a gente tem que lidar com um monte de preconceitos, com toda essa questão, né, de quem vai criar, quem vai cuidar. E aí a mulher, quando tipo se torna mãe, né, ela também é uma mulher, e ela também é uma profissional, né? Só que às vezes também vai deixando muitas coisas de lado, né? E acho que isso é uma coisa que agora tu tá nesse processo, né? Eu tenho minha filha de 2 anos, né? Eu vejo muito isso na minha esposa, a questão do redescobrimento de ser mulher, né? Porque no primeiro passo ela se tornou mãe, ela se tornou a pessoa mais importante para um ser, né? Esse não é desligar, mas esse desvincular, bem dizer, tu pode ser mãe, né? Pode ser profissional e pode ser esposa, né? E às vezes esse link, né, que às vezes começa a ter ruído de comunicação e aí gera muitos problemas que a gente vê de casais, né? E essa parte tipo, tá também muito enraizada nessa questão, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, e às vezes tá tudo bem, né? Em algum momento inverter, trocar, ou se há um diálogo, né? Por exemplo, tu falou com teu marido, podemos agora nesse momento, né? Eu vou desacelerar do meu trabalho, priorizar, né? Sim. Os filhos, né? Eu acho que tudo isso talvez se baseie num diálogo com a pessoa que tu escolheu para estar ao teu lado. Né? Com certeza. E cada família, cada configuração familiar, né, vai definir o que é melhor para si. Eu sempre falo isso. Agora, de novo, volta sempre aquela questão. O que Deus espera de nós, né? O que é fato é que nós, mulheres, não tem como não ser a mulher que vai diminuir. Porque é a mulher que engravida, é a mulher que vai ter puerpério, é a mulher que vai amamentar. Tipo assim... Às vezes eu falava pra minha... infelizmente, de noite, eu não tenho como dar mamar, assim, por mais que a gente se angustie de noite a criança chorando, tá no amamentando exclusivo, lógico, tu dá o suporte pra mãe, mas, tipo, tu não pode fazer. O papel é da mãe, só que se ela tem a jornada de no outro dia, às 6 da manhã, acordar pra trabalhar, ela ficou a noite inteira dando mamar, e aí as pessoas não entendem isso. Exato, e aí é um outro ponto que, assim, foi essa semana que eu tava vendo uma moça falando sobre isso. Cuidar do filho não é difícil. Difícil é tu ter que cuidar do filho, da casa, do trabalho, do marido e de tudo. Isso é difícil. Porque ficar ali com o bebê, assim, a mulher, ela tem o dom de pensar em várias coisas e resolver várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso também cansa, é exaustivo pra nós. Então, se aquela mulher, ela pode, por exemplo, assim, eu vou parar quando meu filho nascer e vou me dedicar 100% a ele, perfeito. Vai ser muito mais leve pra ela. Só que, claro que ela vai sentir falta do trabalho, ela vai sentir falta de quem ela era, né? Porque quando tu... beleza, ficou só em casa. Tu acaba reduzindo aquela questão da personalidade mulher e da personalidade profissional. Porque o trabalho não quer dizer que, tipo, tu seja dependente de trabalho. Mas, tipo, o trabalho também, às vezes, é uma terapia quando tu gosta. Tipo, tu sai de casa, tu vê outras pessoas, tu vê um propósito. O fato de também... depender, às vezes, financeiramente de outra pessoa, porque às vezes tu abre mão disso, é uma carga que não é também barbada de passar. Então as pessoas acham que, tipo, ficou só cuidando do filho. Também tem, né, as dificuldades, né? Só que isso como tu falou, é uma questão da parte familiar, de uma estrutura familiar que tem que ser organizada. Um filho, ele não é um problema, ele não é um custo a mais, que às vezes as pessoas pensam, meu Deus, cara, um bebê não dá um custo absurdo. A gente gasta com tantas outras besteiras. Se tu olhar assim, iFood, quantas vezes tu tá gastando no iFood, um bebê não gasta isso. Então, tipo, às vezes, mas eu quero comprar o carrinho tal pro meu bebê. Bom, daí é tu que tá querendo entrar no hábito de consumismo e gastar, mas o bebê em si, né, tipo, não é um custo.
E aí as pessoas, mas é que eu tenho que trabalhar para sustentar uma firma. Lógico, tem muita coisa adicional, né? Mas eu é acho complicado. assim, olha, a gente precisa, talvez, ressignificar muitas coisas e resgatar muitas coisas que se perderam ao longo do caminho. Porque às vezes tu olha pra aquela mulher assim, abriu mão da carreira. Mas ela abriu mão da carreira pra criar um ser humano. Ela vai educar uma pessoa. Porque, tipo assim, ó, por exemplo, aquela mulher que volta a trabalhar logo depois, e não tá errado, tá? Esses assuntos polêmicos eu tenho muito cuidado, mas eu gosto faz um de corte. falar. É que assim, pega alguém, faz um corte, né? A pessoa Fácil de dar polêmica. A mulher que acabou de amamentar, voltou a trabalhar e terceirizou a educação do seu filho. Já era. Um corte da Angel. Olhem todo o podcast, tá? Não olhem só o corte. A gente vai editar só assim. Mas assim, ó, ela vai, por exemplo, passou ali os 3 meses da licença, né? Nem sei se é 3, até porque eu não sou CLT, então não tenho certeza. Mas digamos que seja ali, 3 meses, tá? Aí ela vai colocar o filho na escolinha ou com a babá porque ela quer voltar a trabalhar. Tem amigas que fazem isso e elas se sentem super bem com isso. E tá tudo bem, tá? Só que assim, o que a babá faz? Ela cuida pro teu filho não morrer. Quem tá educando? O estímulo, a educação. E tá educando com as crianças dela também, né? Com as crianças dela. E aí, com a educação que ela também teve. Com a educação que ela teve. O Paulo Marçal falou um dia... Olha aí. Ele falava assim, ó... Eu não sei se é verdade ou não, né? Mas eu achei muito legal. Que os filhos dele, querendo ou não, né? Tem um monte de babá, enfim, tem bastante dinheiro. Enfim. E aí o filho dele um dia tava morrendo de medo de abelha. E o filho dele não tinha medo de abelha. E aí ele disse assim... Da onde esse medo de abelha? A fulana tem medo de abelha, que era babá. Então, tipo assim... Putz. Sim, pegou os medos. De verdade, sendo real ou não, faz sentido, sabe? Com certeza. Então, assim, eu vejo por esse lado. E eu digo assim que eu tenho lugar de fala agora, porque eu precisei diminuir muito o meu trabalho pra chegar onde eu tô hoje. Né? Porque um tratamento de fertilização abala o teu emocional, é muito hormônio. Tipo assim, a gente passou o ano inteiro, 2023, fazendo isso. Então... eu fui saindo, assim, muito do trabalho. Eu digo que Deus foi me tirando muito também, porque Ele queria colocar outra coisa na minha vida. Sim. E aí eu penso assim, às vezes a gente olha pra maternidade e pensa assim, abriu mão da carreira. Mas, gente, ela tá cuidando de... Ela tá educando um ser humano pra vida. Porque na terapia, o que a gente faz, né? A gente cura as feridas da infância. A gente cura os problemas que os nossos pais botaram na gente. Né? Então. E aí um pai, assim, e uma mãe que vão estar ali, sabe? Eles vão dar um suporte muito maior pra esse filho. E tudo vão ser fases na nossa vida. São fases e são versões. Por exemplo, agora, quando os meus filhos nascerem, eu não sei como vai ser. Provavelmente eu vou talvez eu grave algum vídeo ou outro. Eu ia te perguntar, me preparando pra isso. Qual que é o teu planejamento? Então, segunda eu lanço a comunidade, né? Que são com vídeos gravados sobre vários temas. Casamento, maternidade, negócios. O meu curso de negócios vai estar lá dentro também. Pra que eu possa, por exemplo, assim... hoje acordei super bem, os nenês estão calminhos, vou gravar um vídeo de 30 minutos. Eu consigo fazer isso. Então, o empreendedorismo, ele dá bastante liberdade. O pai já começa assim... 30 minutos com jeito. Vamos ver, Mas né? o teu plano é se dedicar pros filhos a partir do momento que nascer. E se eu tiver que parar 100%, a gente já conversou muito sobre isso, sabe? Então, assim, hoje isso, mas o trabalho tá ali. Mas tem um prazo definido, tipo, eu vou me dedicar pra eles pelo menos X, porque isso, em algum momento, tu vai começar a sentir falta. O que tu pensa sobre isso, sobre essa questão do protagonismo? O momento que ela, como ela falou, ela vai ressignificar tudo. Tipo, ao momento que ela vai deixar de ser a Angel, né, que é a mentora, para se tornar mãe, e o quanto isso está se distanciando. Porque assim, tu vai começar agora um processo completamente diferente, educar 2 crianças e tal. Mas isso, para quem te segue também também é legal, vida, né? É uma vai coisa surgir que as muito pessoas conteúdo. Também querem ver, então... e é uma coisa que elas também querem saber. Apoio. Tu já é uma mentora delas, de uma certa forma, de várias coisas. Então, a maternidade também, às vezes, tem muito tabu, tem muita expectativa, muita coisa que às vezes não é, realisticamente falando, assim, tipo, o que acontece de fato, né? Então, às vezes, né, tu não precisa parar, bem dizer. Às vezes, dentro do teu nicho, tu ainda tem a maternidade que, lógico, é completamente desgastante, tu ainda pensar em conteúdo, tudo, né? Mas, às vezes, a tua própria rotina é uma coisa que as pessoas querem ver. Eu acho que, tipo, tu falou assim, tempo que tu vai parar, né? Eu e a Rafa, a gente teve muita sorte, bem dizer, né? Porque foi bem na época do Covid, então não foi sorte. Mas, como era pandemia, a Cacá, ela nasceu,
E aí a Rafa ficou de licença maternidade 1 ano, porque a Rafa era enfermeira e tinha licença, um acordo, questão pela insalubridade, risco, de ficar até 1 ano. Então a Rafa conseguiu ficar esse ano inteiro, né, com a Cacá. Tipo assim, eu às vezes me culpo que tipo, eu não consigo, porque bem naquele ano eu tava na residência, meu último ano de formação, não tinha muito tempo, mas graças a Deus ela conseguiu ficar e tipo, pra nós sempre foi um acordo bom. Já que tu consegue, né, essa parte da priorizar a educação, o contato de estar com a Cacá, ela conseguiu dar muita atenção. Mas isso, como eu falei, foi uma conversa minha, dela, como uma família, né, que a gente chegou nesse ponto. Agora a Rafa, que todo mundo conhece, é empreendedora, trabalha aqui, é dona da clínica, tem parte de bronze e é mãe, né? Então, em algum momento ela sentiu falta também de se encontrar com a Rafaela profissional, Rafaela mulher, e aí também houve de novo um diálogo pra gente ver como é que a gente ia estruturar essa família. Eu acho que tipo, o teu curso ele é baseado no protagonismo da mulher, né? Mas ele bem dizer é o protagonismo das pessoas, né? Delas assumirem o controle das suas vidas. E isso quando a gente fala numa família, basicamente é o diálogo. Né? Como é que a gente assume o controle daquela unidade familiar, que a família, bem dizer, se torna Isso, se um tá puxando para um lado ou o outro puxando para o outro, né, Já deu ruim. já vai dar ruim. Então, se há o diálogo, os dois puxam junto, essa estrutura familiar ela tende a crescer. Então, acho que o protagonismo também, teu livro é para mulheres, mas ele serve, tipo, famílias, homens, né? Então, essa é a questão que as pessoas têm que tomar, bem dizer, rédea das suas vidas e conversar para ver o que é melhor. Porque a gente não pode estar falando assim, tu, digamos, tá falando, eu vou ficar com meus filhos. Lógico, tu tem uma condição que te permite isso, né? Que às vezes talvez não seja a grande realidade do Brasil. Porque a gente vai olhar, tem muita mulher que saiu da licença maternidade, 3, 6 meses, ela é obrigada a voltar porque ela tem que pagar as contas porque o pai foi comprar cigarro. Sumiu. Isso. Evaporou. Então, isso também é uma realidade bem difícil, né? Então, claro que a gente fala, né, nesses conceitos, mas nessa situação também a gente vê que a mulher também sofre nessa parte, porque ainda teve filho, ficou desamparado, e aí quem é que vai cuidar? Quem é a rede de apoio, né? Isso que é bem complicado também, né? Olá. A minha dúvida, na verdade, é dentro disso que tu falou ainda, de assumir a rédea, do que a gente tá falando ali, dessa parte que tu vai assumir, a maternidade. E a dúvida é se tu planejou, organizou. Por exemplo, eu vou ficar um tempo, eu vou me dedicar a isso. Se tiver que parar o trabalho, eu vou parar. Ou tu vai deixar pro sentir e pro Deus falar comigo a hora de voltar, As duas coisas. Porque a minha dúvida é essa, se tu não vai, em algum momento, quando a gente fala da mulher protagonista, e dentro de tudo que a gente tá falando, a mulher, no momento que nasce os filhos, ela se dedica só para aquilo, mas existe dentro de ti muito forte essa coisa do empreendedorismo, de ajudar as outras pessoas. E aí a questão é se tu já pensa sobre isso, já veio pra ti, tipo, tá, eu vou estar lá e eu vou estar querendo também trabalhar, ou não, tô muito tranquilo, eu sei que eu vou me dedicar às crianças e é isso que eu quero. E como que tá na tua cabeça resolvido isso? São as duas coisas, na verdade. Porque, que nem eu falei, né? É uma transformação que vai acontecendo na gente, que começou no ano passado em mim, né? Esse tirar o meu trabalho do pedestal que eu sempre coloquei ele. E já vem no processo de... Isso. E porque a gente faz isso, né? A gente olha pra nossa vida e assim, o meu trabalho é tudo. Só que se tu olhar pra vida, tá? Então por exemplo, eu sou mulher, sou dona de casa, sou esposa, vou ser mãe, empreendedora, sou filha, sou neta, né? O trabalho é uma das coisas. E claro que ele é super importante, é o financeiro, é o propósito de vida, mas ele é uma coisa. E às vezes a gente olha pro trabalho como se ele fosse tudo, e ele não é. Então esse foi o maior aprendizado que eu tive. E hoje eu vejo assim, eu tô montando, já montei, vou lançar na segunda-feira a comunidade, né? Comunidade Mulher Protagonista. Justamente porque eu quero ajudar essas mulheres, continuar ajudando de alguma forma, se for isso que Deus quer. Até então, ele não me disse sim nem não. Tipo assim, só vai, né? Vai fazendo, segue fazendo, deixa pronto. Porque como eu falei, vou poder gravar vídeos, eu vou poder colocar conteúdo lá, mas eu não vou ter a preocupação de que eu preciso vender uma mentoria pra entrar dinheiro,
pra que a gente, né, Uhum. pra não faltar. Isso foi uma outra transformação dentro de casa, porque não é fácil. Tipo assim, nos dias de hoje, até porque quando eu casei, eu disse pro meu marido, eu sou mulher guerreira, ó, eu se precisar eu te sustento. A gente faz isso. Hoje, a sociedade, a mulher é muito assim na sociedade. Porque a gente aprendeu assim, porque a gente viu as nossas mães se ferrando, nossas tias se ferrando. Então eu não vou depender de homem. E aí a gente já poderia entrar em um outro assunto, que é o quê? O ressignificar o casamento, o que é um casamento, como que é o dinheiro dentro do casamento, porque não Papel é de cada assim, um. depender de homem. Eu casei e me tornei uma só carne com essa pessoa. Nós somos um só. O dinheiro que entra é nosso. Eu precisei mudar isso também lá quando eu comecei a minha terapia, né? Que hoje tá assim, faz muito sentido. Só que é tudo uma questão de conversa. Tipo assim, olha, eu não vou largar tudo e te abandonar e, tipo assim, tu te vira com o financeiro. Não, tem o meu trabalho aqui. Só que se eu tiver que escolher entre me dedicar 100% aos filhos e abandonar o trabalho, é o que vai acontecer. Hoje, pra mim, eu penso isso. Mas vai ser tudo como Deus quiser. Tipo assim, apareceu uma pessoa que, Deus quer, eu senti que Deus quer muito que eu faça a mentoria e ajude essa pessoa. Pode ser que aconteça, né? Só que eu também acredito muito que Deus olha pras famílias. Tipo assim, ele sabe que criar os meus filhos e educar eles é muito mais importante do que ajudar uma pessoa de fora. A gente também tem que olhar pra dentro, né? Então, assim, eu digo que, principalmente na maternidade, a gente não pode criar expectativas e dizer vai ser assim ou vai ser assado, né? Hoje, a minha visão é essa. Então, eu sempre fui me preparando, conversando com meu marido sobre isso. Olha, vão ser 2? 2, tá? Então, assim, se eu conseguir acordar de noite e der conta, sem precisar da tua ajuda, eu vou fazer. Mas, tipo assim, talvez, né, não dê muito certo. Então, é a gente olhar pra isso, assim, sobre o papel de cada um dentro do casamento. E Deus, ele deu uma força pro homem que ele não deu pra mulher. A mulher tem a intuição, a mulher tem toda aquela questão de enxergar soluções, de falar pro marido assim, não faz esse negócio que não vai dar certo. A mulher tem isso. Então, quando a gente tem essa parceria, isso funciona. E o homem tem a força de trabalho, braçal. Tanto que ele é mais forte que a mulher. Então, ele aguenta mais se ele precisar trabalhar, tipo assim, 24 horas o tempo todo. Ele aguenta mais que a mulher. Principalmente mais que a mulher, que é mãe também. Então, isso foi Deus que fez assim, né? Vamos falar lá dos primórdios, que o homem ia caçar e a mulher ficava em casa. O homem chegava com a caça, a mulher cozinhava e gerenciava o lar. Um rei e rainha. A rainha da casa faz o quê? Gerencia as empregadas. Ela tem a mentalidade, a visão, a sabedoria para gerenciar as empregadas. Para falar pro rei, aquele cara lá vai te trair. Fica de olho. Então, é uma parceria onde, geralmente, o homem tem mais a força de trabalho. Porque quando a mulher estiver grávida, se tornar mãe, ela não vai poder fazer tanto. E talvez seja isso que deixa muitas mulheres sobrecarregadas hoje. Porque elas, além de cuidar dos filhos, elas têm que Assumiram se o papel do homem, preocupar com o trabalhar, porque né? acho que ficou tão forte aquela questão do empoderamento que, tipo, eu tenho que me sustentar, não depender de homem nenhum, Isso. né? Tipo, eu sou o velho da lancha, né? Tipo, Exato, a questão exato. que, às vezes, agora as mulheres também, quando se tornam mãe, elas se culpam de assumir o trabalho da casa. Porque, tipo, se é um acordo familiar, né? Beleza? Né? Tipo, foi combinado. E aí né? entra outro ponto. E aí a não sociedade também fica tipo, Isso. mas como é que tu vai ficar em casa? Pelo amor de Deus, se a mulher tu vai ficar dependendo dependendo do homem, marido. sabe? Tipo, ainda tem sempre várias visões, né? Quando a gente vai olhar, tem a mulher que não quer formar família, a gente tá falando, tipo, de filho. Cara, tem mulher Sim. que quer Exato. simplesmente trabalhar o resto da vida e não se vê E sendo ok. mãe, tá ok. Né? Tem estruturas familiares como, a mulher vai cuidar de tudo, tem estruturas familiares que é o homem que vai cuidar de tudo. Isso a gente tá falando num relacionamento heterossexual, então, tipo assim, tem muita caixinha, né, que pode dizer. Eu acho que as pessoas estão se fechando muito no tipo, porque me falaram que tem que ser assim. Né? Porque, tipo, Porque é influenciadora da internet. Por isso que eu digo assim, gente, tudo que eu falo, eu digo isso. É opinião, né? Pra mim, porque Deus me mostrou, eu compartilho e tu vê se serve pra ti. Só que o grande ponto, e que tem muita relação com o protagonismo, não quer dizer que tu não pode trabalhar quando tu te torna mãe. Tu não pode, ou enfim, tipo assim, tem que depender só do marido. O que tu quer? Ser protagonista é justamente isso. Isso aí, tu tipo, quer? é tu assumir o teu papel na tua vida. Né? Porque, tipo, como tu disse, tem muitas formas, né,
de fazer isso. Então, qual que eu acho que eu vejo assim, um problema? Tu te tornou mentor, e tem muitos mentores na internet, e que as pessoas às vezes falam, não, porque tem que fazer assim. E aí acho que, porque a pessoa fez assim, eu vou fazer assim. Né? E a gente tem que, como eu vou lá, despertar, abriu a cabeça para será que isso faz sentido para mim? Se não faz sentido para ti, tu não é obrigado primeiro a ouvir o que a gente, né, tá falando, a nossa opinião, ou simplesmente, não concordo. Só que as pessoas às vezes entram nessa questão desses embates, tipo, não, porque como é que tu vai ficar em casa? Assume teu papel de mulher forte e trabalhar. Cara, não quer dizer que tu tá em casa, que tu não é forte. Exato. Até porque dá conta de gêmeos. Eu tenho uma de 2 anos, como eu falei. São Dá 2, trabalho. pensa vezes 2. Agora multiplica. Então, assim, não, vocês, lógico, vai precisar de muita força, tudo isso. Só que as pessoas não veem esse tipo de trabalho como um esforço da pessoa, né? Tipo assim, tá em casa, organizar, fazer as funções da casa, porque assim, se os dois estão trabalhando, os dois vão chegar em casa, tem que organizar a casa, tem que fazer comida, tem que fazer, então vai chegar os dois, o pai e a mãe vão dividir igual, né? As funções do filho, mas o que normalmente às vezes acontece é tipo, os dois estão trabalhando, chega, a mãe ainda tem que cuidar da criança, lavar roupa, lavar a louça, cuidar da casa, né? E tá ok. É isso que as pessoas acham que é o normal. O normal, Então, tipo, há uma sobrecarga da mulher que é mãe, né? E isso ninguém fala que é tipo assim, um desgaste, bem dizer. Né, Com tá? certeza. Porque é uma obrigação. Deus o livre a mulher falar que tá difícil ser mãe. E às vezes não, mas porque tipo assim, cara, não é uma época fácil. Tu tem muito desafio, tu vai ter muita dificuldade, porque assim, tu vai ser mãe agora. Tu nunca foi mãe antes. Todos os testes que tu fez com os filhos dos outros, os filhos dos outros. Começou a chorar, tu entrega pro outro. A criança bonitinha, tu entrega pro outro. Toma que é teu. Quando é teu, eu digo agora, quando a gente fala muito lugar de fala, eu tenho lugar de falar, tipo assim, deu um problema, é vocês que tem que resolver. Então, assim, muda muito. Né? Então, é lógico que é um grande desafio. Né? Mas as pessoas acham que, tipo, isso não é penoso. Né? E também eu acho que existe um peso na mulher de, às vezes, ela não quer assumir que cuidar dos filhos também, às vezes, é desgastante emocionalmente. E tá tudo bem. Porque, assim, às vezes, quando é mais novinho, tá chorando. Às vezes a pessoa não sabe mais o que fazer. Tipo assim, já fez de tudo pra criança parar de chorar. E ela começa a se culpar, eu não sou uma boa mãe, porque tá chorando, sabe? Ou às vezes só quer que aquilo ali pare. Mas é uma criança que não tem consciência, só que, tipo, acaba somando um estresse, e aí as pessoas acham que não, porque todo mundo nasceu pra ser pai e mãe. E na realidade a gente aprende. Com certeza. No dia a dia. Então, assim, as pessoas, mas como é que eu vou me culpar que eu tô com depressão? Porque eu tenho 2 filhos, meus filhos são saudáveis. Tudo. Cara, não é porque tu não gosta do teu filho. É porque essa sobrecarga, esse estresse, toda a dedicação que tu acaba tendo com essa família, acaba, como tu falou, não entra no copo, tu absorve tudo, né? Exato. Se tu pegasse todos esses problemas, deixasse no copo, né? Só que isso na vida real é muito complicado, né? Mas são inúmeros desafios que eu acho que a mulher tem, desde a parte de, como eu falei antes, se inserir no trabalho, aí tu agora vai ser mãe, então, tipo, é mais difícil. Com certeza. Nossa, desde agora eu já fico assim, esses dias eu tava arrumando a bio do Instagram, tipo assim, uma descriçãozinha ali, eu fiquei, meu Deus, o que eu boto aqui? Tipo, mentora? Tá, mas eu vou parar com as mentorias. O que vai aqui, sabe? E eu comecei no impasse, assim, e falei com a minha psicóloga, então, de novo, assim, né? A questão do emocional, da saúde mental e da espiritualidade, assim, eu acredito que as duas juntas, elas vão sempre nos dar um norte, porque a gente vai entender o que Deus quer. E como eu falei, a vontade de Deus sempre vai dar certo, sempre vai nos fazer feliz. E o autoconhecimento, né, através da terapia, através de tu buscar te conhecer e saber quem tu é. Por exemplo, no auge, assim, quando eu tava trabalhando muito, o que eu queria? Não, vou ficar milionária, vou vender muitos cursos, igual essa galera da internet faz. Tipo assim, é a meta de muitas pessoas. Chegou um momento, ano passado, né, em toda essa transformação, que eu pensei assim, cara, qual é o meu real sonho, assim, do fundo do meu coração, o que eu quero? Eu quero ser mãe.
eu quero cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar das minhas coisas e ter um trabalho. E tu sempre teve esse sonho. Sempre quis ser mãe. Só que aí tu olha muito pro externo, tipo assim, gente, o que tá acontecendo lá fora, sabe? As pessoas na internet ali, assim, todo mundo tá ficando milionário, todo mundo tem muito dinheiro, só faz um curso, vende o curso e tal. E às vezes não é isso que tu quer, porque tu tem que pagar um preço pra fazer aquilo ali. Quando eu trabalhava muito, tipo assim, eu pagava muito, um preço muito alto. De meu marido chegar em casa, 7 horas da noite, eu tá lá fazendo mentoria, estudando, a pia cheia de louça, entendeu? Pra mim, não fico confortável com isso. Porque ele tava trabalhando fora, eu quero que o lugar, o ambiente que ele está dentro, que ele chegue e eu cuide da minha casa. Eu seja a mulher sábia que edifica o lar, como diz na Bíblia, né? Só que pra isso eu não posso trabalhar muito. E aí eu tenho que saber o que eu quero pra mim. Pra mim, faz sentido eu cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos e trabalhar também. Em algum momento, por exemplo, assim, as crianças estão, sei lá, com 2, 3 aninhos, ou sei lá, 4, que tem que ir pra escolinha. A minha vida profissional vai voltar com tudo? Pode ser? Que volte, tipo assim, nossa, agora voltou a Angel profissional e Inclusive, é aquilo ali. com outros insights, Isso, a gente tem uns ciclos na vida, né? Então, tipo assim, às vezes também é muito aceitar. Tipo assim, cara, tu vai ser mãe, aceita que agora tu vai trabalhar menos, que agora tu vai te dedicar mais ao teu trabalho, aos teus filhos, que também são um trabalho, que tu ia falar, né? Que também são um trabalho, cuidar da casa. Tem mulheres que têm como propósito de vida cuidarem da sua casa. Que o dom dela é deixar a casa impecável. É um dom que Deus deu. Também, só não é um trabalho remunerado, mas tipo assim, cara, se tu é casada, né, tu tem ali o teu marido, o que ele ganha é de vocês dois, então tipo assim, não precisa ser um trabalho remunerado. Não É deixa uma de ser troca. remunerado porque deixou de pagar alguém pra estar fazendo aquilo ali, então, Exato, né, é o dinheiro que isso. tá na renda da Isso. família e tudo mais. E porque É um o teu trabalho. marido vai trazer o dinheiro, imagina, ele tem uma casa assim que é acolhedora, né? Tipo assim, que ele se sente bem, ele tem muito mais força de acordar no outro dia pra ir trabalhar motivado. Com a força que Deus deu pra ele, pra trabalhar, pra se dedicar, sabe? Então é um assunto bem polêmico, É que a chance complexo. as chances de ser mal interpretado, às São vezes assim, grandes, não é tipo num podcast de 1 hora e meia que a gente vai conseguir falar É. a nossa real a questão, tipo, o que a gente quer passar de fato. Porque, tipo assim, a gente tá falando coisas, cada coisinha pode ser interpretado de uma alguma forma. forma. Que nem tu falou, chegou em casa, tem que estar impecável. Cara, quem é que disse que a mulher é obrigada a deixar a casa impecável? Exato. Porque assim, aí daqui a pouco a mulher vai dizer, mas eu sou mãe, eu tô exausta de cuidar dos meus filhos e realmente cuidou, não deu tempo de limpar as coisas, não tem condições de ter uma babá, não tem condições de ter uma pessoa que faça a limpeza da casa, a casa chegou e tá bagunçada. Qual o Aí eu problema? tava pensando sem filhos. Não, mas tipo assim, eu já tô te botando, agora multiplica. Qual o problema do homem chegar e, tipo, tá Ajudar, dar uma bagunçado, mão. ou Ajudar. tipo assim, aí o cara ficou o dia inteiro trabalhando, ganhou o sustento, mas a pessoa ficou, você fala assim, tá, mas e o impacto da criação dos filhos, né? É muito delicado esse assunto. Exige né? muita sabedoria. Eu acho que isso, exatamente, eu acho que isso aí, o interno dessa unidade familiar, né, o pai, a mãe e os filhos, no caso, essa unidade familiar que tem que estar bem resolvido. E o resto, não importa. Um monte de gente vai estar dando opinião, só que não são eles que estão ali convivendo, não são eles que estão pagando suas contas. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que, né, a família tem que determinar o caminho que ela quer, aonde ela quer chegar e é isso aí, sabe? Se tá dando certo pra família, beleza, né? Não tem que se importar com que, porque tal influenciador falou que eu tenho que fazer isso, porque tal pessoa disse que tem que ser assim, assim, assado. Cara, cada pessoa tem uma estrutura familiar diferente. Então, tem que organizar conforme a estrutura familiar. Isso né? aí. E não se basear no que, mas eu vi que uma pessoa na internet falou que eu tenho que Tem me que fazer empoderar e eu tenho que ganhar dinheiro, porque tal pessoa é mãe de 2 pessoas e ela corre com... Eu vejo tem uns vídeos na internet que, tipo, a mulher é com aquelas carrinho que é uma bicicleta, ela faz exercício. Cara, isso é muito fora da curva. Muito, Tipo assim, quem é que Verdade. vai ter... por exemplo, o vídeo que eu vi era, tipo assim, era uma mulher com gêmeos num carrinho que é uma bicicleta, ou que ela corria carregando num carrinho. Cara,
Não é todo mundo que tem essa disposição. Então, Exato. assim, só que se tu segue essa pessoa, tu vai achar, meu Deus, por que Eu não tenho consigo Não tô fazer fazendo isso? isso. Eu Até sou uma porque a galera péssima vê na pessoa. internet, não olha a estrutura por trás, né? Tipo, É, essa e, tipo mulher aí, assim, ela com certeza tem uma estrutura que Exato, permite tipo ela. assim, ou ela priorizou a atividade física aquele Uhum. momento, ela quer já inserir isso nos filhos dela, tipo, sabe? Tipo assim, ou tem uma estrutura. Cara, não é todo mundo que vai ter disposição, primeiro. Então, tipo assim, tu não pode julgar porque tu viu um negócio na internet e essa, putz, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não faço aquilo. Tu tem que fazer o que faz sentido pra ti, sabe? É isso que é... Tem uma... Ela é influenciadora, assim, também. Ela posta receitas, uns videozinhos, assim, muito legais. Ela tem... Ai, eu não vou te mentir, mas eu acho que ela tem uns 7 filhos. E aí a internet descobriu agora que ela é rica. Tipo assim, por isso que ela consegue, né? Então, gente, realmente, claro que pra ela ter 7 filhos, ela tem que ter dinheiro pra isso, né? E por isso ela consegue gravar vídeo, por isso ela consegue fazer as porque coisas. assim, tu precisa de uma estrutura. Claro, Mínima. pra isso, Só que assim, quando a gente fala, a internet, a gente mostra um frame pouquinho, da nossa vida. exato, Tipo, exato. parte dela. No E- podcast a gente consegue falar um pouco mais. No YouTube a gente abrir mais, consegue falar um isso. pouco mais. Mas ali a gente tá entregando Instagram, ali tu stories, posta Mas só o que quer, né? publicação. Bonitinho, É, né? bonitinho. Tipo, ninguém vê que essa É. mulher com 7 filhos deve ter um monte de babá. Claro. Ou talvez não tenha e ela realmente dê conta. Mas Mas também aí- é fora da curva também, entendeu? Tipo, não é... Tu não tem que te comparar uma pessoa que conseguiu fazer certo. Porque, tipo, o que o pessoal falava? Mas antigamente minha bisavó teve 12 filhos. Né? Só que o que acontecia? Tinha o primeiro, aí depois já emendava o outro, daqui a pouco Os quando um irmãos tava grande, um ia cuidavam. cuidando Um do já ia outro. cuidando Não do era mais outro. nem a família, o pai que ia cuidando. É. A quantidade criava de trauma que sozinho. essa galera tem, né? Um Bah. monte de bloqueio, um monte de coisa, porque foi simplesmente esse processo de educação também foi deixado também, né? Tipo assim, terceirizado. Porque Exatamente. simplesmente foi, deu conta, teve 12 filhos, será que todo mundo saiu ileso, né? Tipo, nessa criação. Provavelmente Então, não. Mas é que, tipo, Provavelmente. as pessoas se comparam sempre, tipo, porque no meu tempo eu tive 12 filhos, como é que tu com um não dá conta, sabe? Tá depressivo. Cara, cada pessoa é uma pessoa. Eu e é acredito isso. que 2 coisas muito importantes pra gente olhar é a comparação e a expectativa. Então, tipo assim, olha, não se comparar e não criar expectativa. Por exemplo, assim, não vou dar telas pro meu filho. Qual é a mãe antes de ter os filhos que não pensa isso? Só que chega lá na hora, tu não sabe como que vai ser. Então, assim, às vezes eu abro a caixinha de perguntas, né? E muitas me mandam, assim, várias perguntas. Digo, gente, não sei. Olha, eu quero fazer assim, X, mas talvez eu tenha que fazer Y. E tá tudo bem mudar. Tá tudo no bem, meio do entendeu? caminho. Então, por isso, assim, eu vou aproveitar pra falar, gente, tudo que eu falo, Não venham depois pegar não vou me ele. comprometer. Não, mas isso é real. Eu falei isso ontem nos meus stories. Tudo que eu falo são experiências pessoais minhas, são coisas que Deus tá mostrando pra mim, que valem pra minha família, que eu compartilho, porque talvez dali tu possa pegar um insight que vai te ajudar, ou nada vai servir pra ti. Mas a gente sempre tem que olhar pro que faz sentido pra mim, pra minha vida, pra minha família, e pro que Deus quer pra mim. Eu tava lendo um livro que falava assim, às vezes a gente não pergunta pra Deus o que Ele quer, porque a gente não quer fazer o que talvez Ele venha nos falar que a gente tem que fazer. Que é o que vai dar certo, que é o que vai nos fazer ter uma vida mais plena, mais tranquila, que é isso que Deus quer, né? Que a gente seja feliz. Então, às vezes a gente não pergunta por isso, por esse motivo. Assim, pergunta, sabe? Pergunta pra Deus. Tipo assim, Deus, a Angel tava falando um negócio lá nos stories, faz sentido aí pra mim? É isso, sabe? Porque é o que eu faço. Tanto que quando tu me perguntou, né, quem são os meus mentores? Cara, eu pego uma coisa de um, uma coisa de outro, e é isso, assim, não tem ninguém Ninguém que me específico direciona. te muda. E isso, tanto que às vezes a minha psicóloga fala assim um negócio e eu não vou fazer. Porque não bateu, sabe? Não E era tem que ter aquilo esse ali pra mim. discernimento de, tipo, não faz sentido pra mim, não vou fazer, né? E isso é o protagonismo. É quando tu assume as rédeas da tua vida e tu olha assim, cara, isso vale, isso não vale. E tu faz aquilo que realmente faz sentido, né? Então, assim, esse despertar pro autoconhecimento, pra essa conexão com Deus, que é tão forte, pra que tu seja protagonista, né? Pra que tu faça o que faz sentido pra ti. Andy, tu transmite muita clareza nas coisas que tu fala, no conhecimento que tu tem e tudo mais. Isso sempre foi assim, ou a terapia te trouxe? Por mais que tu tenha falado, eu tava com... Porque a gente olha a gravação como a gente tá falando no Insta, não vê os bastidores, né? Aí tu disse, tava com dúvida no Instagram, quem que eu sou agora, tudo mais. Mas tu transmite muita clareza. Inclusive de dizer, não sei.
me perguntaram uma coisa e a minha resposta é não sei. Então, eu vejo isso como clareza também. E eu vejo que o mundo hoje, ele tá muitas pessoas estão muito confusas, tipo, muito perdidas. Tem clareza, tem gente que não tem clareza de nada. Pra quem eu sou, pra onde eu vou, que lado, sabe? E tu transmite isso. Eu acredito que isso, inclusive, conecta com muita gente, com as tuas alunas, e acho que isso ajuda a curar elas, guiar, direcionar, por tu simplesmente transmitir essa clareza. E aí, a pergunta é, de onde que... Tu sempre teve isso? De onde que tu sempre soube, assim, eu vou aqui, eu sei que se eu perguntar pro Papai do Céu vai vir a resposta, e essa eu sei que é a resposta. Que nem tu falou, eu sinto. Mas aí eu sei que tem gente lá assistindo se perguntando, tá, mas eu não sei, eu sigo na dúvida. Então, como que tu vê isso? Pós-terapia. Porque antes era como? Quero fazer tal coisa. Mãe, o que tu acha? Vô, o que tu acha? O que tu acha? Esses insights, normalmente eles são embutidos no nosso subconsciente. Tipo assim, todas as nossas limitações, elas foram colocadas na nossa cabeça em algum momento da nossa vida. Então, isso, né? Por que a terapia é importante muito na vida das pessoas? E a gente teve outro podcast que a gente falou, cara, faz terapia. Porque, tipo, essas questões de clareza, o fato dela dizer não sei, é ela se desprender da questão de, tipo assim, eu não sou obrigado a saber tudo. Isso. Porque normalmente a gente tem esse medo do julgamento, o medo de falhar, o medo de passar vergonha. Então, isso é uma coisa que, tipo, a terapia, ela trabalha de entender que será que aquela coisa que eu perguntei pro meu avô, pro meu pai, e ele disse que, não é uma boa ideia, é um medo, né, que ele tem pelas experiências que ele teve, né, ou se isso é teu, né. Então, tu identificar que às vezes tu tem aquela força de resolver o problema, né, de fazer talvez essa tua meta, teu propósito, vou conseguir seguir, eu sou forte para isso, independente de se blindar, bem dizendo, tipo, independente do que as minhas crenças, as pessoas que para mim são importantes, né, estão dizendo que não, porque isso é uma coisa que, tipo assim, as pessoas, a gente dá muita bola para as pessoas que são importantes para nós, mesmo que nem tu tem uma estrutura familiar, mesmo que essa pessoa seja extremamente importante, tu confie muito, ainda assim a gente tem que se blindar, né, para ver se isso não é sempre tipo um medo daquela pessoa, ou se, né, realmente, não, ela tem razão e talvez eu vou me ferrar, né, porque esse trabalho eu acho de pensar se faz sentido ou não, né, sei lá, não é só um medo bobo da pessoa que, como tu falou, torna a pessoa protagonista da própria vida, né? De, tipo, tomar as melhores decisões, escolher os melhores caminhos, né? E aí, isso eu acho que é um papel muito importante que a terapia acaba guiando. Porque a gente não vê os nossos problemas internos, né? A gente só se dá conta quando alguém fala. Tipo, e aí tu vê, que nem tu falou, às vezes tu lê o teu próprio livro e tu te dá conta, putz, só que foi tu que escreveu. Só que às vezes a gente acaba esquecendo as coisas que a gente mesmo, sabe, tinha programado pra gente, só que aí tu lê aquilo ou não. Ou coisas que tu já superou, que nem assim, um dia foi muito assim, eu li um negócio, tipo, tá, mas eu já resolvi isso, por que eu tô voltando nisso aqui de novo, tipo assim, sabe? Que são os mecanismos, tipo, inconscientes, né, a gente vai tendo que trabalhar isso, por isso que precisa de um bom terapeuta, que trabalhe isso de uma maneira adequada, porque às vezes o cara fala, tipo, o terapeuta também tem o poder de, tipo, te direcionar pro caminho completamente errado. Por isso que tem que ser bom, exato. E assim, a gente, quando a gente faz isso de buscar esse autoconhecimento, por exemplo, assim, eu era essa pessoa que eu me importava com a opinião das pessoas da minha família, né, principalmente, assim. E pra mim foi muito importante cortar esse, como a gente diz, o cordão umbilical com a família, porque até então era sempre a opinião deles, o que eles iam pensar. E eu já tava casada, então, tipo assim, a minha família já era o meu marido, não era mais a minha família de origem, né? E a minha psicóloga falou um negócio que faz muito sentido. Ela falava assim, olha, imagina que tu tá aqui, né? Aqui tu está, aqui tá tua família de origem e aqui a tua família, a tua vida, tá? A tua vida daqui pra frente. Aí tu decidiu assim, eu vou fazer uma faculdade X. Daí tu vai, dá o passo. Aí o teu pai lá diz assim, não, tu não vai fazer esse curso. Aí tu volta. Eu não vou. Aí tu, não, agora eu vou fazer tal coisa na minha vida. E tu vai.
aí alguém lá tá doente. Tu tem que voltar lá pra cuidar daquela pessoa. Aí tu volta. Daí ela ensinava, tipo assim, tu vai estar o tempo todo assim, ó, pra cá, pra cá, pra cá. Tu não vai pra frente na tua vida. E hoje as pessoas fazem muito isso, porque os nossos avós não faziam tanto. Tipo assim, cara, eles casaram, por exemplo, assim, eu olho pra avó e o vô, eles dois, e a nossa família veio deles. Uhum. Porque eles um dia se uniram e abandonaram, né? Sim. Pai, mãe, enfim. E hoje em dia a nossa geração tem muita dificuldade de fazer isso. Então acaba não rompendo, não cortando esse cordão e não segue na vida, sabe? E isso acaba travando muito, assim. Então, respondendo a tua pergunta, foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei cortar, tipo assim, a minha mãe. Minha mãe mora sozinha e às vezes eu não conseguia sair de casa, tipo assim, vou viajar porque a minha mãe não vai comigo, coitada, vai ficar sozinha. Mas é a escolha dela. Eu tenho que respeitar a escolha dela. A vida dela, ela é feliz, assim. Então, tudo bem. Então, tirar isso de mim pra que eu, né, conseguisse avançar. É que isso também, tipo, essa questão de cortar o cordão umbilical também nunca é uma coisa muito fácil. Inclusive, tu vai ver quando tu for mãe, a questão Nossa, de muito. como cortar isso. Às vezes tu nunca vai cortar de fato, né? Mas parece que a nossa geração ela foi criada com um vínculo que, tipo assim, os filhos não foram criados para o mundo. E às vezes é aquela coisa de segurar o filho, a forma de segurar é com medo, Com medo. Os medos não muito faz, forte. sabe, tipo, vai dar errado. E isso ficou imputado na cabeça de muita gente, né, da nossa geração, mas de uma geração inteira, e talvez de outras a gente não saiba agora, mas agora a gente fala muito sobre isso, né, antes talvez não se falasse tanto. Então, esses medos acabaram, né, meio que bloqueando, né, esse corte do cordão umbilical. Muito. E aí, tipo assim, as pessoas assim, tu cria teu filho, né, para ele, né, ser a melhor pessoa no mundo, que seja saudável, tudo, mas é para o mundo. Em algum momento vai sair de casa, vai conhecer outra pessoa e vai sair. Se tu for uma pessoa que seja conforto, essa pessoa vai voltar, ela vai te buscar, né? Ela vai ter tu como um porto seguro e vai voltar, né? Tipo assim, o teu filho vai voltar a ti, mesmo sendo grande. Sim. O contrário também existe. Tipo assim, se tu foi medo sempre, talvez a forma que tu vai querer fugir disso é se afastando. Então, às vezes, essa questão de não quero que meu filho saia de perto de mim, acaba afugentando, afastando, né? Então, às vezes é um problema que também tá na cabeça dos pais e dos filhos em não saber essa conexão, como ela tem que ser estabelecida, né? E isso é muito confuso, né? Porque Terapia pra todo mundo. Muito bom. basicamente isso. Só que isso parte da questão de se todo mundo fizesse, a gente não teria tantas pessoas tóxicas que ficam fazendo isso que tu falou. Tu tá indo pra frente, ela te puxa, tá indo pra frente, ela te puxa, tá indo pra frente, ela te puxa. E às vezes também a gente que volta, né? Que não consegue largar. Por exemplo, assim, ó, eu fui... Boa parte da minha infância eu morei com a avó e o vô, né? E naquela época, assim, meu vô meio que assumiu o papel de pai pra mim. Então, durante muito tempo eu via ele, tipo assim, meu vô é tudo na minha vida, né? E aí, foi exatamente no período da cirurgia dele que eu, tipo assim, cara, a gente tava bem no processo de ir pra São Paulo fazer fertilização, eu precisava olhar pra minha vida. E aí eu sentada com a minha mãe e minha tia na mesa e falei assim, olha, eu sou neta, não sou filha. Então, a partir de agora, as decisões eu com vocês. entrego. E foi muito difícil, porque daí entra um outro ponto, entregar o controle. Porque tu olha, e assim, ó, entregar a nossa falsa sensação de controle e respeitar as outras pessoas e acreditar no potencial das outras pessoas. Isso é uma das coisas que muito me faz ser, assim, tipo assim, direta e ter essa clareza. Porque, por exemplo, cara, vocês são capazes. Eu confio em vocês, vai lá, sabe? Faz. E isso agora, sim, eu digo, bati o martelo, sabe? Porque pra mim ainda era uma questão muito difícil. Então eu não podia estar posando com ele lá na casa dele, né? Porque eu precisava cuidar das minhas coisas, a gente ia viajar e tudo mais, fazendo medicação. Então eu precisei ter esse posicionamento com elas pra dizer assim, olha, quando a minha mãe e meu pai estiverem doentes, eu vou cuidar deles. Mas agora, vocês que são filhas, cuidem deles. E foi muito difícil, porque a vida inteira eu assumi. Inclusive, eu conto muito isso no livro, porque foi uma grande virada, assim, na minha vida, entender que o meu avô é meu avô, não é meu pai. E, às vezes, a gente, assim, com essa confusão na relação familiar, isso trava a nossa vida. Porque tu acaba, tipo assim, cuidando de coisas que não deveria cuidar.
Meu irmão mora lá no Mato Grosso. E Cara, ele se desprendeu. tipo assim, ele não resolve os problemas do meu avô. E se ele tivesse aqui, ele ia dizer assim, ó, te vira, o pai é teu. Mas eu não conseguia. Por Mas quê? é que tem, isso entra muita coisa também assim, antigamente tinha a questão, agora a gente sai e talvez deixe o filho na creche. Antigamente, tipo, os avós estavam aposentados Que e cuidava, Então, exato. a criação, talvez nossa, tenha tido parte também dos medos dos nossos avós, mentalidade Claro. dos nossos avós. 100%. Então, é muito complicado às vezes, né? E aí, Mas- assumir o protagonismo é tu olhar e pegar o que foi de bom. Exato. Isso foi, assim, o grande aprendizado que eu tive, sabe? Tipo assim, cara, as melhores coisas que os meus avós me ensinaram, por exemplo, foi sobre Deus. Era com eles que eu aprendia, que eu ia na igreja. Então, assim, pega o foi que muito foi bom pra minha né? vida. E eu sou quem eu sou hoje por ter vivido esse sistema familiar. Mas chega um momento que tu tem que se tornar o protagonista da tua vida. Porque isso faz com que tu não seja protagonista. Porque tu fica sempre olhando pro lado, resolvendo o problema de um, de outro. Olhando pras pessoas e achando que elas são incapazes, muitas vezes. E, tipo, é que nem assim, a gente fala, né? A gente não pode sentir pena das outras pessoas. Que é um ser humano que nem eu. Talvez não teve as mesmas oportunidades, mas Deus nos criou exatamente igual. Tipo assim, a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, vai lá, sabe? Tu é capaz, vai. Tipo assim, não sei como. Talvez seja mais difícil pra ti do que foi pra mim. Mas, de alguma forma, vai dar certo. E quando a gente tem pena de alguém, a gente olha pra aquela pessoa, de certa forma, se achando superior a ela e diminuindo ela. Então, é um conjunto de coisas. Só que se tu faz esse trabalho de tipo, ela não vai conseguir, eu vou fazer, tu também impede essa pessoa de crescer. De crescer. Exatamente. Porque daí, toda vez que tu faz mastigado pra pessoa, ela sabe que toda vez que precisar, Tu vai fazer. tu vai fazer. E isso também é outra coisa muito tóxica nas famílias, porque, tipo assim, sempre tem alguém que assume uma posição que, tipo, eu sei que ela vai fazer porque tal pessoa não faz, né? Só que assim, se talvez tu entregar aquilo ali pra aquela pessoa fazer, vai ser mais difícil? Vai, mas, né, Tá não precisa desenvolvendo. botar todo um peso em ti, né? Exato. Foi, E é muito foi a minha comum, experiência nessa E é muito fase. comum isso, as pessoas tipo, pegam e. Mas ela não vai fazer direito ali, deixa que eu faço. Só que aí tu impede ela também de tomar, né, as decisões ou resolver os problemas. Né? E um outro ponto também, pra finalizar a resposta da tua pergunta, é a questão, eu acredito muito assim também, de eu ser empreendedor e ter o foco na solução, sabe? Porque eu sou muito assim, tipo, por exemplo, tem alguém que tá com, sei lá, tá com uma dificuldade. Qual é a solução? X. Então faz o X. Daí Essa a pessoa não mentalidade é faz. muito boa. A pessoa não faz. O que eu posso fazer por ti? Se a solução tava aqui, tu não fez. Então, tipo, não tem, sabe? O que eu possa fazer mais. Eu falo isso assim, às vezes, lá em casa. Tipo, às vezes parece que eu sou meio fria, direta, tipo assim, se ferra, sabe? Mas não, cara, tem uma solução, sabe? Resolve. Se tu precisar de ajuda e tu quiser que eu te ajude, se eu puder, Mas vai lá e tenta. eu vou te ajudar. Mas, tipo assim, faz o que é a solução, né? E isso a gente fala muito, assim, tipo, as questões da cirurgia depois do voo, né? Depois da cirurgia. Faz a físio. Faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei... Enquanto a pessoa tá fazendo, tu tá ali vendo ela se esforçando, tipo assim, legal. Aí se ela para de fazer e reclama, não posso fazer nada. Como tu lida Eu com sou muito uma aluna que tu direciona a guia, mas ela não faz? Eu tive uma apenas que aconteceu isso, bastante assim, mas eu direcionei pra terapia, com certeza, né? Então, assim, olha, ela tá fazendo várias mentorias, assim, porque eu percebi que chega um ponto que foge da tua alçada, né? O que o mentor, ele faz? Ele vai te guiar, vai te dar a orientação, mas quem faz é se não tu. fizer... Quem faz é tu, assim. Então, uma única, assim, que realmente foi muito difícil, ela fez mentoria 2 vezes ainda comigo, assim, porque ela disse, não, tu me ajuda muito, mas é algo... Era muito enraizado, assim, as questões familiares. Dela mesmo. Com a mãe, com a família. Então, assim, era muito difícil mesmo, sabe? Muito mesmo. Mas, assim, fora essa, geralmente, algum resultado elas têm. Então, porque eu sempre digo assim, a mentoria, ela não vai te levar sempre pro mesmo resultado. Cada pessoa vai ter o seu insight que vai levar pra um determinado resultado, né? De acordo com aquilo que ela veio buscar. Então, sempre deu muito certo, graças a Deus. Muito bom, muito bom. E a gente já tá, eu acredito que 1h30, eu acho. quase 2 horas. Wesley, fala pra nós quanto tempo tá? 1h36 minutos, passou voando. Então, antes de dar tchau, queria que tu deixasse, tu dissesse o que tu dá de dica para as mulheres que ainda não despertaram
e ou para as mulheres que querem despertar, porque tem a que não despertou e que nem, como tu falou, às vezes o tem que vai noção que despertar é ler um precisa. livro, né? Mas nem tem Aham. noção que precisa. Tem muita gente que tá no automático e nem sabe o que é despertar. E eu acredito muito também, como tu falou, às vezes ela leu uma leitura, às vezes uma frase, uma palavra que vai, tá, preciso começar a despertar autoconhecimento. E então o que tu diria para as mulheres, para as pessoas, homens, enfim, qual a tua dica para essa galera que precisa, que quer despertar? Primeiramente, né? Compra o livro. Leiam o meu livro. Inclusive, onde que encontra teu livro pra... No meu Instagram tem no site, que daí Show. eu entrego. Claro que é uma sugestão, né? Mas assim, olha, autoconsciência. E eu falo para as minhas alunas sempre, pensamento vigilante. O que é pensamento vigilante? Bom, eu tô aqui agora, presta atenção no que tu tá fazendo, presta atenção nas tuas atitudes. Não precisa nem de terapia, não precisa de nada. Só presta atenção nas coisas que tu está fazendo. Porque a gente tem a tendência de viver no automático. Então, assim, deu uma resposta ruim pra uma pessoa, assim, para e pensa sobre aquilo que tu falou, né? Fez algo que não te fez bem, não ficou legal. Para e pensa sobre aquilo. Começa a prestar atenção na vida, nas coisas que tu está fazendo, que é isso que vai começar a te ajudar a despertar. Porque a partir do momento que tu toma consciência das coisas que tu tá fazendo de errado, ou que talvez não sejam errados, mas tu não quer mais ter aquele comportamento, aí sim tu vai despertar para outra coisa, que é a segunda etapa. É a terapia, é a leitura de um livro, né? Mas assim, a primeira coisa, a dica principal é essa autoconsciência. Presta atenção nas coisas. Porque a nossa vida é assim, né? Vai sempre no automático, às vezes a gente nem percebe que tá indo por um caminho que não é legal, que não queria. Que foi o que eu fiz quando eu parei assim, tá, mas peraí, qual é o meu sonho de verdade? O que eu quero pra minha vida? Não era ser milionária, tipo, tá, ok, quem não quer, né? Mas eu não queria pagar o preço pra isso, que as pessoas hoje na internet pagam, né? Então, essa autoconsciência, assim, é muito importante prestar atenção. E, claro, né, a conexão com Deus, que não tem, assim, tem que ter. Às vezes tu não sabe como orar, conversa com Deus como se estivesse conversando com um amigo, né? Que a oração é isso. Então, assim, Deus, ó, hoje o dia foi horrível. Me ajuda aí, né? Obrigada pelo dia. Me ajuda. Eu sou uma pessoa que eu saio pro centro e eu peço, Deus, tem que ter um lugar pra estacionar perto. Tipo, é isso, sabe? A conexão com Deus é isso. Conversar. Qualquer coisa, sabe? O tempo todo tu estar ali conversando com Deus. Ouvir um louvor, sabe? Ai, a Bíblia é complexa. Talvez, mas tipo assim, lê Provérbios, que tem ali os versinhos que são mais fáceis, né? Então, assim, é a conexão com Deus e essa autoconsciência que vai já ser um grande passo pra que as portas se abram, né? E aí vem a terapia e outras coisas que vão ajudar. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que É já isso. Falamos bastante coisa. Quero te agradecer, Conversou. né, mais uma vez Eu aí que por ter agradeço. aceitado o nosso convite, né? Parabéns aí pela iniciativa, né? A gente sabe que também não é fácil o empreendedorismo e ainda mais o empreendedorismo, né, feminino, né? Ainda mais para despertar as pessoas e sair dessa parte do automático. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Espero que também esse podcast possa ajudar as pessoas a te conhecer mais e conhecer mais da tua história e o que tu ajuda mesmo as pessoas. Exatamente. Valeu, pessoal. Não sei se tu quer falar alguma coisa. Só agradecer de novo, gratidão. Passou voando mesmo, né? Nossa, pra mim passou muito voando. Conteúdo muito bom. Acredito que vai ajudar muita gente mesmo. E é isso, gratidão. Como que faz pra galera te encontrar? Instagram, sim. @AngelGomes. A gente nem... Oi, fala pra cá. Angel Gomes no Instagram. Tem tudo lá. angelgomes.me. E tem tudo lá. Tem o livro, tem o link da comunidade, que vai ser lançado agora, né? E eu tô sempre lá também, aparecendo, gravando stories, conversando com vocês. Show de bola. Então, quem quiser saber mais, segue lá a Angel para conhecer mais do trabalho dela. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário que a gente sempre pede, dizendo o que achou, qual que foi o principal insight que tu teve aqui. Compartilha com as pessoas, tu sabe que tem gente que vai gostar desse conteúdo, que precisa desse conteúdo, compartilha lá, segue a gente no Instagram, porque lá a gente tá postando todos os cortes, e é bem importante, nos ajuda muito a crescer o canal e continuar trazendo cada vez mais pessoas aqui. Inclusive, comenta também quem tu gostaria de ver ou qual assunto que tu gostaria que a gente abordasse, daí a gente vai atrás dessa pessoa especialista nisso para conversar, bater um papo aqui no canal, independente se é de Cachoeira do Sul ou não. A gente bota por vídeo chamada, enfim. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima. Até a próxima. A gente se vê no próximo.